Olá, gente! Mais um episódio do nosso Resident Cast, a mais nova temporada de podcasts do grupo Eu Médico Residente. E eu sou Martina Duarte, sou uma das apresentadoras aqui do podcast. Hoje temos mais um episódio incrível. E só para reforçar, o nosso objetivo do podcast é trazer convidados estudantes, médicos formados, residentes, que já conseguiram aí a sua tão sonhada vaga de residência médica, para falar um pouquinho, sobre esse percurso, para gerar conexão, para falar das dificuldades, desse caminho que nem sempre é linear, mas que vale a pena e compensa. Hoje, nosso convidado super especial vai ser apresentado por nossa querida... Eu sou Tatiana Calado, obrigada, Martina. Eu sou R1 de Dermatologia do Hospital EMIP de Pernambuco. E hoje, a gente tem junto com a gente um convidado muito especial. Sim, foi meu residente. Foi seu residente. Eu fui doutoranda dele. Que maravilha. E vai contar pra gente os seus desafios, tudo que ele teve que fazer para chegar até o dia de hoje, para conquistar a sua tão sonhada vaga na residência médica. E, por favor, Igor Melo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Muito Igor obrigado. tem esse sorriso super fácil, super simpático. Fui doutorando de Igor no Getúlio, assim, tenho ótimas experiências. Já sei spoilers aí dessa história que vai somar muito. Eu quero saber de tudo. Seja bem-vindo, Igor. Então, pessoal, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Igor Melo, como vocês falaram já. Sou lá do Caruaru, então já vim do interior. Estou há 10 anos em Recife, vim fazer terceiro ano aqui, faculdade. Sou lá da Católica. Da segunda turma da Católica, e agora residente do Getúlio, Tô lá na clínica médica do Getúlio. Martina foi minha doutoranda, viu lá como o clima é massa. Não é fácil, mas a gente torna divertido, Isso com certeza. Então, é cada coisa aqui. Um pouquinho mais difícil. Você só vê lá, não Meu Deus, bem na cara do Getúlio mesmo. Seja muito bem-vindo, Igor. Um prazer pra gente receber. Prazer demais. Foi ótimo estar aqui, vai ser ótimo. Vai ser, com certeza. Igor, começando, Conta pra gente como é que foi pra você a ideia de se tornar residente. Foi ainda durante o curso? Você sempre quis emendar faculdade depois da sua residência médica? Como é que chegou pra você a escolha? Quero ser residente. Então, desde a faculdade, desde o começo, acho que eu sempre tive uma ideia muito fixa de que era necessário a residência, sabe? Por tudo que a gente vê no dia a dia, pelo mercado profissional, pelos meios que a gente está inserido, enfim, quando a gente começa a participar dos rodízios, do internato, a gente vê o quão a residência é importante de forma geral para a formação do médico. E então, desde a faculdade, sempre tive, vou fazer residência, nunca tive a certeza assim, do que era logo no começo, então já não entrei com ideia fixa, realmente durante a faculdade foi surgindo mais ou menos o que eu ia fazer, mas sempre achei muito importante pelas pessoas com quem eu sempre me identifiquei na faculdade, professores e tal. As pessoas que eram exemplo para mim sempre passaram pela residência. Então, acho que, de alguma forma, se as pessoas que eram exemplo para mim passaram por aquilo, então, rapaz, deve ser bom, não é uma coincidência, Isso, não deve ser coincidência. Que todo mundo que é bom foi... Deve ser aí. Exatamente. Todo mundo foi residência. Será que eu vou ser o fora da curva? Não vou fazer e vocês vão... Mas tu já pensava em emendar mesmo, assim, saindo da... E como é que foi a escolha, da tua especialidade? Chegou quando? Você disse que entrou com a mente aberta. Isso, exato. E aí, já pensou em ser cirurgião? Cirurgia nunca. Conta aí. Cirurgia nunca. Mas entrei na faculdade querendo ser, sim, muito aberto. Eu tenho um familiar na ortopedia, então participei muito no começo da faculdade, muito de cirurgia ortopédica e tal. Então, ficou ali de sobreaviso, guardadinho, mas nunca foi aquela, meu Deus, é isso. Aí lá pro 6º período, mais ou menos, que é quando começa o ciclo clínico lá na faculdade, na Católica, aí eu comecei a me interessar e foi quando eu entrei na Liga de Clínica. Entrei, A gente fundou junto, minha turma, por ser a segunda, a faculdade não tinha basicamente nada. Verdade, então a gente que foi começando. Então a Liga de Clínica de lá foi minha turma que começou, E aí, quando eu entrei na liga, que comecei a fazer os rodízios, enfim, rodava em sala vermelha, na intercorrência, discussão clínica, ambulatório, seminário e tal, eu fui vendo que não.
Gosto disso. É isso, eu gosto dessa parte. Tô gostando disso. E tchau pra ortopedia já E daí. tchau pra ortopedia há muito tempo. Depois que eu entrei na... Há muito tempo. Depois que eu entrei na liga, voou, assim, ortopedia. GO e pede não. Então, aí no internato pegou. Porque no internato o meu rodízio de GO foi muito bom. Olha aí, como não sei? É, Como não sei? GO sempre. Sempre, né? sempre, né? Gineco eu odiava, mas obstetrícia eu amava, tipo, muito. Alto risco, era apaixonado pelo alto risco. Sala de parto, rodei 2 vezes, pedi pra rodar 2 vezes, porque eu gostei tanto que eu disse, eu quero mais. Nossa, aí já Então é um pesou pouco mesmo, demais, né? né? A pessoa pede pra rodar Pedi 2 de vezes na novo. sala de parto. Eu diminui realmente. uma semana da gineco pra rodar mais semana na sala de parto. Que Então foi uma opção foi, mesmo. rolou real. Tipo, Caramba! vou fazer obstetrícia. Tô porque- passado, não sabia Aí desse depois detalhe. eu ficava 3 anos, vou ter que passar pela gineco. Não, vai rolar não, não tem só Não tem obstetrícia. como. A gineco jogou Gineco fora. não rola não, velho. Todo mundo é igual na enfermaria, todo mundo tá Peraí, sangrando, Olha, todo mundo existe tá uma regra nesse sangrando. podcast. Não se fala mal da Geônia e da Dermato. Pare. Sentou aqui, não pode Não falar pode. mal de nenhuma das duas. Gineco sem condição, obstetrícia é Caramba. muito bom. E aí também o grupo de residentes que eu fiz, que eu rodei no Agamenon, eles eram muito bons. E aí foi tipo muito envolvente, sabe? Então o ambiente também proporcionou um aprendizado sempre legal. soma, né? Isso ajuda muito, né? Quando o ambiente é Claro. bom, não sei o quê, as coisas parecem que melhoram. Foi teu primeiro rodízio do internato, foi? Não, meu primeiro rodízio do internato foi postinho de saúde. Ah, beleza. Comecei no postinho de saúde, aí o segundo foi GO. Isso foi GO. Aí já bateu forte. Exato, aí já bateu, ficou ali naquele negócio, mas deixei lá, né? E aí fui rodando as outras coisas, e aí realmente quando eu rodei clínica, aí não teve, eu rodei 2 vezes clínica, meu Eita. opcional foi em clínica, Nada bateu, assim. não, nada, foi tipo 2 meses e meio de clínica, Sim. do rodízio normal, e mais 1 mês de opcional. Nada então, superou, na verdade, nada, né? A tua nada, clínica médica. nada. E aí quando eu rodei clínica, Acabou. 2 vezes, eu disse, ó, Bateu o tipo, martelo. não, é isso mesmo que eu quero, enfim, vou fazer clínica. E aí teve a particularidade que o meu ano foi o ano da pandemia, né? Então foi um ano meio caótico. O segundo ano do internato foi 2020. Isso, 2020. Aí a gente teve um período que parou tudo, porque foi quando pipocou, então os hospitais liberaram os internos e aí suspendeu a aula, internato e tudo. E aí fiquei 2 meses em casa. Abril Eita. todo e maio todo. Foi bom, foi ruim, né? Assim, tem uns pontos positivos, que aí todo mundo ficou em dia em tudo. Não Pra tinha residente, como, não não, tinha o né? que fazer. Então todo mundo parado em casa, preso. Pra estudar. Aí, tipo, foi só estudar, fazer questão e tal, mas ao mesmo tempo foi ruim que a gente perdeu a rotina, né? Que tinha. Claro. Então, teve esse ponto aí. Mas aí, realmente, clínica não... Nada valeu. Eu tava no meio do finalzinho do rodízio de clínica, quando parou tudo. E aí, mas mesmo assim, nada... Nada superou. Apaixonado Nada. por clínica. Apaixonado. Ô, Igor, nessa época, então, assim, quando é que tu de fato começou? Não, tô me preparando para a prova de residência mesmo. Foi do 5º ano logo do internato, ou mais no 6º, como é que foi? Então, desde o 5º ano, eu comecei a me preparar, né? Então, fazia muita questão e tal, só que nunca foi... Eu nunca funcionei muito com cronograma, de dizer, hoje vou estudar isso, tal hora, isso. Eu nunca cumpri o cronograma e sempre ficava surtado. Aí eu decidi abandonar cronograma, tipo, botava metas por dia. Tenho que estudar tal e tal assunto, e aí eu me viro. Durante o dia, o horário que eu achar para estudar isso, vai. Mas, tipo, tal e tal hora, não. Não era aquele perfil mais metódico, isso, né? não, Porque não tem rola. aquele aluno que é bem rola, não. Eu metódico. surtava real, não Se cumpria, tivesse eu o ficava cronograma, maluco. né? É, porque eu ficava, eu não tô cumprindo. Ficava, tipo, um negócio muito... Aí eu, não, cancela o cronograma, senão eu vou endoidar daqui pro final da Que é um ponto residência. importante, né? Porque às vezes a gente vê muito esse negócio de ser metódico. E aí, isso não cabe pra todo mundo. Isso. Se você se coloca num lugar que não cabe pra você, ao invés de isso lhe fazer crescer, vai lhe trazer pra trás. Sim. Porque você vai ficar como o Igor falou. Surtado. Você fica tipo... Você não consegue Ficava caber naquela agoniado. caixinha, sabe? É. Você precisa entender qual é o método que vai funcionar pra você. E esse não funcionava pra Igor. Não, de jeito E aí nenhum. entra aquela coisa que a gente sempre fala do autoconhecimento, né? Caramba, eu não vou criar um cronograma pra eu sei que eu não vou conseguir seguir. E aí isso não vai me fazer chegar a lugar Isso. nenhum. Perfeito. Então, eu preciso pensar uma outra Perfeito. estratégia. É e aí, isso. como era que tu... Então, resolvia? e aí comecei no 5º ano, né? Mas aí mesclava muitas coisas do internato, acho que é um ponto importante. Acho que muitas vezes a gente acaba abandonando o internato quando vai chegando perto de prova de residência. Eu nunca fui muito adepto disso, sempre fui um pouquinho contra. Acho que o internato é muito importante para a formação acadêmica. Então, a gente vê de tudo, né? Agora, como residente, passa dos mais diversos tipos de doutorandos, enfim. E o que a gente vê, tem gente que abandona o internato, só vai mesmo para cumprir tabela, pegar a presença e pronto, tá nem aí pro rodízio.
tem gente que se dedica e tal. E apesar da prova ser importante, acho que não é tudo. A Entendeu? formação é mais, né? Isso, Você a vai ser formação médico antes de ser residente. Exatamente. Por algum momento você vai dar plantão. Mesmo que você emende, sempre vai ter aquele mês ali que você vai dando um plantão. Então, e você sai da sua faculdade formando o seu nome. Então, as pessoas vão lhe conhecer. Então, muitas vezes as pessoas vão lhe conhecer por aquela pessoa que estava muito para a prova de residência, mas não era um doutorando tão dedicado. E aí, como é que vai ser? E veja, Igor é residente de clínica médica, que é uma das áreas, assim, que é essenciais na formação do médico. Você pensar, assim, enquanto doutorando em um rodízio de clínica médica e, tipo, está totalmente alheio. Isso, e eu rola. cheguei a presenciar isso, realmente, né? Rola. Cada pessoa tem a sua trajetória, não está necessariamente para julgar isso. Mas me parece, assim, corajoso, né? É isso. Você precisa ter aquele bem equilíbrio, ousado, né? bem É ousado. bastante ousado você realmente conseguir abandonar, assim, tirar o seu foco do seu internato. E não se dedicar ao seu paciente, não estudar o seu paciente, porque você está estudando a história da cirurgia geral, porque vai cair uma questão na prova, sabe? Isso, é isso. Tem que achar esse equilíbrio, é muito difícil, tá? É muito difícil. E realmente a gente vê, e não foi o teu perfil, tu preferiu Não, no internato isso, focar... Eu focava sempre no internato. Então, sempre participei de seminário, discussão, vai ter discussão amanhã, sempre estudava para as discussões. Dificilmente, não vou estudar porque estou estudando alguma coisa para a prova de residência. Não, dificilmente isso acontecia. Ou eu tentava juntar as duas coisas, ou a prova de residência ficava ali mais no cantinho. Como eu tinha começado no 5º ano, então eu ficava mais tranquilo. Não foi aquele negócio de, tenho que ver todo o conteúdo loucamente esse ano e tal. Então, realmente foi uma construção os 2 anos do meu internato. E acho que eu aproveitei muito o internato. E a minha vivência prática e os rodízios que eu também fiz, assim, tinha muito conteúdo teórico, muita coisa realmente baseada em evidência, aí acabava que me ajudava. Somava também, exato, né? Somava para a prova, entendeu? É muito ruim quando a gente roda um rodízio que ninguém aí tá nem aí para medicina baseada em evidência, fala coisa da cabeça, que aí vira bagunça, que aí você fica, ou será que se dá para a prova, não dá para a prova? Mas meu rodízio, assim, não tive grande dificuldade de, não, isso está completamente diferente, não vai rolar isso. Então, assim, acho que vale a pena, o internato é um ponto importante. Você sai conhecido, de seu nome, você tá rodando com muitos residentes, ali, né? Você deixa sua marca, você tá rodando com muitas pessoas, mesmo que você fique com um residente único, rola comentário entre o grupo de R iguais, entre o grupo de R+, de tipo, pô, tu tá vendo, não sei o quê, a pessoa mal vem, então chega 10 horas da manhã e tal. Então, isso é importante, sabe? Acho que o internato é muito importante e muitas vezes a gente acaba abandonando. Negligenciando um pouco, exato. Né? Quer dizer que fui perfeito? Não. Alguns momentos, isso, não tem como. Alguns momentos, mas pro final, de fato, minha escolha, meu último rodízio era cirurgia. E era muito perto da prova, que era tipo, eu me formava em dezembro, a prova geralmente é metade de dezembro. E lá na Católica ou era HR ou era Getúlio. Eu disse, estou lascado, meu amigo. Vou estudar nada os últimos 2 meses. Cirurgia. Não vai rolar não sei o quê. E aí foi o maior desespero para conseguir vaga em outro lugar. E aí, de fato, optei por rodar no Agamenon, que acabou sendo uma excelente escolha pelo perfil da residência. Então, foi um lugar que teve muita discussão, entrei muito no bloco, e apesar de não querer cirurgia, não foi um rodízio... Ai, meu Deus, tô indo pra cirurgia geral. Né? Não rolou isso. Né? Isso, eu acabei aproveitando o rodízio, sabe? Não teve aquele desespero de tenho que fazer procedimento, e é isso. Eu já cheguei no final sem aquele desespero de... Muitas vezes a gente vai pra cirurgia querendo procedimento, né? Não vou dar cirurgia porque eu quero drenar tórax, quero pegar central. Nunca rolou muito isso, porque quando eu rodei no Getúlio na sala vermelha, eu já tinha feito muito procedimento. Era o profissional, não, mas tinha algum nível de confiança de dizer, não preciso queimar minha prova de residência para poder ficar rato de procedimento, né? E me lascar no rodízio. Então, assim, consegui mesclar as coisas e acabou sendo muito proveitoso esse final. E foi parte da tua estratégia, né, no caso. Tinha 2 opções, 2 lugares que tem uma fama de ser mais complicado, né, para o doutorando, e aí tu escolheu um terceiro lugar para poder se dedicar mais. Então, nesses 2 últimos meses aí de internato, beirando a prova, foi quando tu deu o gás para a prova de residência. Isso. Eu já tinha definido que eu não ia fazer mais cirurgia, porque se eu ainda tivesse em dúvida e tal, obviamente não ia queimar largada. Não. Apesar de o Agamenon hoje em dia ser uma das primeiras opções aí da prova de cirurgia geral. Né? Então, assim, foi um lugar que eu rodei e tive ótimos staffs, excelentes cirurgias. Ainda estava um pouquinho na época de pandemia, então estava com redução de leito, para operar tinha 50 milhões de protocolos por causa de Covid, enfim. Então, roda de cirurgia estava prejudicado em todo lugar, ainda nessa época. Então, acabei perdendo nesse ponto. Mas aí, realmente, nesses 2 últimos meses... Aí o foco foi maior. E meu grupo de internato tinha um menino que queria muito passar logo de cara, em cirurgia geral. E aí a gente estudava muito.
Porque os outros, meu grupo era 5, 3 não iam fazer prova e eu e ele ia fazer prova. E aí era, tipo, a gente estudava muito. E aí também ele foi programando comigo, mesmo querendo cirurgia geral, porque o foco dele realmente era a prova. E aí a gente vinha se preparando esses 2 anos mais ou menos junto. E você e seu amigo, então, tinham como objetivo terminar a faculdade e começar a residência? Emendar. É isso. Era o teu... É Era isso. o que tu queria de verdade. Então, E aí? assim, né? Estudante é liso. E aí sempre faz aquele negócio de... caramba. Pô, acho que eu vou dar uma pausa e vou tentar alguma coisa. Rola essa tentação. Né? Isso, é isso. Só que, tipo, não tinha condição. Porque eu me conhecia. Se eu parasse, a chance de eu voltar ia ser difícil. É isso. Eu ia acabar queimando nos primeiros 6 meses, atolado de plantão. E aí, quando ia ver, tá desesperado para fazer a prova. Estudar. E aí eu disse, não, vou logo emendar, mesmo que a bolsa seja um pouquinho mais baixa. Enfim, quem não tem nada, alguma coisa... Você vai sair de doutorando com saldo negativo. Exatamente. Né? Porque você gasta pra comer, gasta pra chegar lá. Isso, pra ter alguma coisa. Então, vou emendar logo. Estratégia. Mas, Igor, no teu 6º ano, tu encarou diferente a tua preparação? Mudou alguma coisa do 5º ano? Sim, como é mudou. Que tu percebe isso? 5º ano era mais... Tipo, tentava juntar as coisas com o rodízio que eu tava. Tava na clínica médica, discutia alguma coisa, ia lá, estudava especificamente aquele assunto e tal. No 6º ano, não. No 6º ano, realmente, assim, tinha metas, apesar de não seguir cronogramas, tinha metas. Então, tinha metas de questões semanais, tinha meta de revisão, desde o começo. Acho que eu fiz a prova da CESPE umas 30 vezes. Então, nos últimos 15 anos, eu já tinha feito todas as provas, indo e voltando, sabia as questões decoradas, qual ano tinha caído. Então, assim, tinha feito muita prova. E agora eu tenho o Inari, né? Mas no ano que eu fiz prova foi o último ano que teve... Tudo era CESPE. Então, basicamente, eu estudei só para CESPE. Você não pensou em outro local, né? Outra cidade? Não, justamente pela questão financeira. Certo. Acho que pesa, querendo ou não, e acho que, assim, é uma loucura, assim, você sair sem nada, sem nenhuma base, tentar do zero alguma coisa em algum lugar. Então, para mim, assim, tem gente que consegue, mas para mim já tava... Pô, já saí de Caruaru do zero. Já vim de Caruaru do zero. Eu penso muito também. Como o Igor, né? A gente já vem de outro lugar, então a gente já teve que se estabelecer aqui para poder estar construindo alguma coisa. Aí zerar de novo ir para mais longe ainda, né? Exatamente. Eu entendo, aí eu ficava, não vou só tentar CESPE. Se por acaso não rolar, ano que vem, aí eu já vou ter um ano de trabalho, vou ter mais condição financeira, aí eu tento todo lugar. E aí, de fato, 6º ano foi, tipo, mais focado. Comecei a usar estratégias diferentes, 5º ano tinha muita parte de, enfim, resumo no meio da aula, ficar fazendo resumo, essas coisas. Mas não era muito... tu já tirou isso da... 6º ano, eu usava muito o caderno do 5º ano. Usava muito. Então, meu caderno tem ainda era até Parte hoje. teórica, assim. É isso. Tem até caderno hoje. de erros, é? Eu fazia resumo da aula mesmo. Eu sempre estudei muito com resumo. Então, eu fazia o resumo. Durante as aulas, eu já ia fazendo resumo para não... É isso. Um ponto também, não estudava material. De nenhum, nada. Zero material. Tu fazia o teu próprio material. Era meu resumo. Assistindo a aula. E aí, no resumo, já era minha revisão ali. Era o que eu ia usar como estudo e como base para as questões. Andava com esse caderno. Exatamente. Apareceu uma questão nova que eu não vi. Aí eu anotava só o que eu errei daquela questão que eu não tinha visto. Massa. Funcionava como um caderno de erros também, né? É isso, acabava... Era um caderno de resumo com erros. Isso, exato. Quando tinha alguma coisa que eu errava na questão, opa, isso é novo, não tinha visto, vou anotar aqui. Então, rolou isso. E comecei a usar muito flashcards. Muito, sim, disparado. Você fazia os seus? Eu fazia os meus flashcards. Eu comprei bem artesanal. Eu comprei o aplicativo Anki. Tem um aplicativo. Isso, o Anki. E aí no Anki, que na verdade eu conheci quando eu fiz um curso de inglês, aí a gente usava o Anki para poder ficar vendo repetição de vocabulário, de palavras novas, enfim, a gente botava lá e ficava repetindo. E aí eu peguei o Anki e transferi só para residência, para prova de residência. Então, era tipo perguntas curtas, realmente só para lembrar do tema. E é bem legal, porque ele tem um mecanismo de voltar... Isso, da revisão automática, exatamente. Você, quando mostra o cartão no Anki, você vai dar a resposta, enfim, aparece a pergunta, e aí você vai dar a resposta, enfim, discutindo mentalmente o que for. E aí você lá embaixo vai dar como foi que você se saiu. Bem, você lembrou da questão... Você não lembrou, você foi muito ruim. Uma autocrítica, isso. Né? E aí, de acordo com o que você aperta, o próprio aplicativo ele faz uma esquematização de voltar aquele flashcard. Entendi. Se você bota foi muito bem, provavelmente exatamente. Ele não vai voltar. Aí ele só voltaria com 14 dias. Entendi. Que então, legal. 14 dias. Se você botar muito ruim, ele volta com 10 minutos. Entendi. Então, tipo, no meio dos outros cartões, aí 10 minutos ele aparece de novo. Exato. Legal. Massa. Então, o próprio aplicativo faz essa metodologia. Aí não tá muito na mão desse negócio de flashcard, não. Tava começando. Então...
Hoje já tá bem. É isso, hoje tá bem Inclusive estabelecido. já tem Já na tem. plataforma do Eu Médico, tem a plataforma Na de época nada, flashcards, na não época tinha nada, não né? tinha flashcard, tava realmente começando, não tinha uma empresa só de São Paulo que vendia uns flashcards prontos, mas que Entendi. tipo era uma fortuna, eu não comprei, É eu fiz um o meu. método de estudativo maravilhoso. Né? É isso, Tipo assim, amei, foi muito bom. O Tiago, que foi o outro colega do meu grupo de residência, que também usava muito flashcard, aí ele, vamos fazer flashcard, não sei o que e tal. E aí, os 2 meses da pandemia, era muito flashcard. Foi Que tipo, massa. muito disparado, porque tipo, em casa já tava tudo em dia, assim, vamos só fazer flashcard. E aí ficava um mandando flashcard pro outro, ó, e aí, ficava a resposta que foi Legal, massa. legal. Foi um ano diferente, mas foi bom. Aí o foco mudou. Tinha mais já metodologia, tinha questão para fazer. Sexto ano, Isso, né? exato. Sexto ano já tinha método E bem de mais questão. ativo, né? Isso, não, disparado. Né? A questão toda hora. Questão toda revisão hora. com flashcard. Revisão flashcard. Já tinha Caderninho. prova integral desde o começo. Fazia prova na íntegra, assim, mesmo sem saber de nada. Assim, tinha tido o 5º ano, então tinha uma noção já de alguma Sim. coisa. Não foi do zero. Mas já fazia a prova desde o começo do ano, comecei a fazer as provas. Enfim, no meio do ano já tinha feito todas das CSPE dos últimos 15 anos, que era mais ou menos parecido. Devorou. Foi, as provas. No meio do ano já tinha feito. Já tinha feito todas todos as os provas anos. e aí comecei a repetir as provas, porque, tipo, não tem mais. Hoje em dia tem esse Na negócio época de, não tipo, tinha. provas irmãs. Na minha época ainda não tinha muito Aí esse tu negócio de ia prova irmã. 6, Só 6, espera 7. de novo, amigo. Só espera de Decorou novo. as questões. E, tipo, tinha hora que a questão era tão parecida, de um ano a 5 anos atrás, que eu ficava, oxe, eu vou repetir, vai que no meu ano ele repete. E ele parece também que pega. A SES pega às vezes questão do R+, e bota no acesso isso, direto. exato, né? Faz isso. um rodízio ali Faz. E aí, conteúdo. mas aí foi um sexto ano mais focado, assim, tinha mais método, apesar de eu não seguir cronograma, tinha uma metodologia mais Você mais tinha organizada. uma organização sua que funcionava pra você. Isso, exato. Que compensa, né? Isso. É melhor do que você tentar se colocar numa caixinha que não lhe cabe. Não, Porque aí você vai ser uma Exato. série de fracassos. Não, Porque cronograma você. era loucura, velho. E ainda Eu tem a surtava história da comparação, né? Oxe. No Sim, é. nosso meio médico, enfim, a gente tem muito isso de Se acabar se comparar, comparando um é. com o outro. Quem sabe mais o quê? Sim. Quem vai responder aquela Sim, pergunta numa certa discussão. Achar que existe uma Isso. receita de bolo que você É tem isso. que se enquadrar Isso. naquilo. E sempre tem aquelas pessoas que chegam e batem no peito e falam, eu tô em dia, É e eu isso. fiz tantas questões por dia, É isso, é Aí desesperador. você fica, meu é. Deus, eu não E- tô assim. é eu não isso. consegui, né? Então, assim, tem Desesperador, que tem. lidar com isso Isso. também. Eu nunca estudei Como é em que tu grupo fazia? por isso. Nunca estudei em grupo. Desde a faculdade. Ah, não, vamos estudar em grupo. Não vou estudar em grupo. Não vou estudar em grupo. Que é o perfil. Tem gente que Não eu, está em grupo. particularmente, não sou muito de estudar em Se eu grupo. estudar em grupo, eu Mas tem surto. gente que Porque aí... super gosta. Porque né? a galera Monta. fica tipo, não, e se isso? Não, Aí você, meu minha Deus, eu não método, sei é isso. isso. Meu método de estudo era um pouquinho diferente. Muitas vezes na família, o povo decorando. Tipo, pô, nunca gostei de decorar. Ia mais assim, não entendi o assunto. E a partir dali, eu ia, sei lá, mais que entendendo fisiologia, fiz patologia e tal. Bem Mas, tipo, clínica mesmo. Mas, tipo, As não tinha vias muito, e não- isso, mas, tipo, muito decorado, não. Quando eu estudava em grupo, ficava, não, isso, aí, pô, não respondia, não, calma, não é assim, Calma. não, tem tempo pra Ele pensar. tem que pensar. Calma, Porque tem que tem gente que pensar adora em fazer bizu, né? É isso. Tipo, essa letra com essa letra, É isso, esse e eu negócio ficava, lembra não rola sei isso o não quê. pra mim, É. não rolava. Assim, se perguntar, diga aí um bisu, não lembro bisus, porque, tipo, muito... São Eu coisas não que usava, funcionam, isso, né? é Pra isso. algumas Pra mim, pessoas, pra na outras verdade, não desde o funcionam. vestibular, nunca gostei de estudar em grupo. Então, eu gosto muito de estudar em casa. Eu rendo muito em casa. Então, Sozinho, no sozinho, silêncio, isso, no tipo, teu tempo. Então, na época do vestibular, ia para o cursinho, fazia aula, sei lá, terminou a aula de biologia, casa. Não, tinha a tarde todinha, noite, eu não ficava no cursinho. Nunca fiquei em cursinho para estudar, porque tipo, nunca rendi. Acho que já tinha muita extração, enfim. Tem gente que rende, bota os fones de ouvido e fica lá. exato, Não rende. Eu só rendo em casa. E aí eu gosto muito de estudar em casa e gostava muito de estudar sozinho. E é Essa isso, parte. né? De vocês se conhecendo, vendo como é que funciona pra você e tal. Às vezes a gente perde tempo até chegar nesse refinamento. Tipo, Isso. eu funciono assim, eu funciono em Por isso que casa, é eu funciono com interessante começar flashcard. muitas vezes no quinto ano mesmo, Isso. né? A já pegar a mão. Isso pode ir lhe dando Assim, esse caminho, conhecer, né? Isso. Como é uma prova de residência. Porque a gente Isso. passa todos os anos ali, até o 4º ano de medicina, sem saber Nada. muito desse universo. Nada. E é um universo à parte. Totalmente Que a diferente. galera do direito entra muito antes, né? Muito disparado. Muito, Logo ele no já- começo ele de já verdade. só A gente é. não, a gente Não, a gente é só vai Só levando. vai levando. Quando vê, de já era. repente a gente precisa estar É, pronto pro negócio isso, que a gente exatamente. nem imaginava É. que fosse chegar. Exatamente. E é possível, assim, pelo menos conciliar, tentar, de certa forma, ser introduzido nesse universo de preparação, Sim. de concurso. Importante. Porque vai ser a continuidade, muitas vezes, de Sim. quem quer partir para a residência. Para Sim. você chegar lá, Que você hoje- tem que passar por esse Com processo. certeza. Que hoje se tornou um caminho praticamente comum, né? Isso. Hoje já é muito mais comum você terminar realmente já pensando
nessa residência do que só terminar e ficar. E ver o que é que Pouquíssimos vai dar. amigos É isso. E a gente seguem essa E tem uma segunda realidade também de mercado, assim, tem muita cursos de medicina, enfim, nas Muita médica universidades, tem formando, muita gente né? se formando no meio do ano, final do ano, as vagas Já é não uma estão demanda. aumentando. Não. Então você Exato. precisa lidar também com esse fato, né, de Sim. que é uma realidade, é difícil para todo mundo, na Isso, verdade. com certeza. Como é que tu via essa questão, assim, de Então, dificuldades? Sempre, querendo ou não, quando você vai olhar o quadro de vagas e a quantidade de pessoas fazendo, e tipo, quando Meio você olha assim, assustador, no né? meu ano vão se formar tantos, mas quantos estão aí? Tentando ainda. Então, se vai somar todo mundo, meu amigo, Meu Deus, é mesmo. é deve ser desesperador. É porque, verdade. tipo, a gente. do ano passado É isso, todinha. porque a gente esquece quem já se formou, porque acho que todo mundo entrou. Meu Não, Deus, é isso. só entrou tipo Acabou 500. de baixar, acabou de cair, amigo. Meu Deus, é isso. Quando você mundo para que pra se- É pensar, isso. A gente né, esquece não é só quem tá se totalmente. formando, Não, é todo mundo que já passou, que desistiu, que vai tentar outra Vai área. trocar. E aí, quando você pensa, é tipo desesperador. Então, É. não focava muito nisso, não, porque senão Senão você entra realmente. entra não. em não parafuso, foca meu amigo. nisso. Não, Não, é, tá bom. Não é esse não caminho. foca nisso, não é um bom caminho. Mas assim, eu sempre acho a residência importante. Enfim, vou defender a residência até o fim, porque apesar de ser um processo muito árduo, pelo menos clinicamente, os 2 anos são 2 anos difíceis, mas acho que é importante pro diferencial. O que a gente vê muito na clínica médica é muita gente usar a clínica médica como ponte. Ou então não sei o que fazer, não quero ficar sem fazer nada, fazer clínica. vou fazer É clínica. verdade. Ninguém Vou- fala isso com cirurgia, né? Não, ninguém vai pra cirurgia tentar arriscar, ninguém vai. Vamos lá, uma ponte aqui. É isso, Realmente. ninguém faz isso. Você só vai pra Mas cirurgia clínica quando quer. acontece, Clínica rola realmente. muito, de tipo, Clínica médica. pô, não sei o que é que eu quero. Talvez clínica? queira clínica. Tá, vou arriscar, vou fazer. E aí vou tentar. E aí muita gente faz, se decepciona durante a residência e vai levando porque já tá no meio ali no final. É Então, muito, assim, difícil mesmo, assim. O rodízio, eu como É dermato, isso. a gente roda na clínica, nossa. é isso. Se você não gostar daquilo, é É. tipo tranco e barranco. Você vai levar no verdade. sofrimento. E aí, muitas vezes, as pessoas usam a clínica como um ponte. Ah, não, quero cardio. Já entra, quero cardio. E aí, clínica é mais ou menos uma ponte. E aí, o que a gente vê muito é, tipo, muito especialista que não é bom em clínica. E, tipo, isso faz Porque não muita fez uma falta. boa É residência de isso, clínica, faz né, muita Igor? falta. E, tipo, eu não digo nem o lugar da clínica, mas a dedicação à residência. É, porque eu porque acho o que lugar residente... não é tudo. É né? isso. Mas acho que a dedicação com que você tem na residência de clínica muda 100% o seu perfil profissional. E de como você vai destacar no mercado, enfim, como você vai ser visto e tudo. Tem gente muito boa naquilo, mas quando você vai parar para discutir outras coisas, você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo Tá aqui? É uma Só ponte se- que se precisa, sair que daquilo é ali, né? necessária. É né? isso, é você isso. se preparar É bem, você isso. vivenciar todos os rodízios, Isso, estudar para exatamente. todas as Pra tudo. Você não- especialidades que você passa, isso. né? E ser um bom clínico, né? Antes de ser um bom cardio, um bom Isso, nefro. exatamente. enfim. Acho que isso importa muito, sabe? Algumas áreas subs vão precisar mais da clínica médica. Aí, querendo ou não, você acaba sendo muito bom em clínica. Porque sua sub precisa, então nefro usa muito clínica, então eles são... Nefro tem que Então, ser tipo, tudo, eles né? são maiores cliniqueiros por metro É, né? quadrado, porque tipo, eles Porque usam o deles muito. envolve tudo. Tudo, Ou eles eles usam sabem. muito clínica, tipo, é É. absurdo que eles sabem de clínica mesmo depois de 20 anos de formado, então, tipo, É. é muito. Outras subs acabam São mais entrando mais, restritas, né? entra mais no seu mundo, enfim. Mas acho que todas as subs de clínica, por isso que são subs de clínica médica, utilizam a clínica médica em algum momento da vida. Sim. E acho importante, tipo, na residência você focar também nisso, porque muitas vezes, não, vou só levar. Só levar. Isso Vou é um só erro que a levar, gente vê muito. vou só levar e tal, e aí no meio do ano, não sei se é isso, então a gente vê muito. Os primeiros 6 meses de clínica, do povo que entra, oxe, é um monte pensando em desistir, É. não sei Eu se é isso que eu presenciei quero, isso é já. muito, exato. É. Rola muito de tipo, pô, não sei se é isso que quero, porque na verdade não sabia antes. Em Claro. 6 meses você não definiu, você já entrou sem saber. Né? E aí entra só pra tentar, Exatamente, dá né? errado, dá errado. É uma coisa que eu sempre digo, entrar na clínica médica, sabe, acho que é um rodízio mais tranquilo. Depende do lugar, mas não é tão tranquilo assim, tem uma certa cobrança. Então entrar sem gostar da clínica médica, é mais ou menos, não sou muito fã não. Ô, Igor, e falando de lugar que você acabou de falar, né? Enquanto doutorando, Sim. nessa escolha aí de lugar, tinha algum lugar que era prioridade? Tinha algum lugar que focava naquilo e não iria para outro se tivesse passado? Como foi essa escolha de locais? Já tinha rodado no Getúlio? Não tinha rodado no Getúlio. Assim, tinha rodado na vermelha do Getúlio, mas na clínica Que médica é um especificamente mundo, não. né? É isso. Que é tipo um A mundo à parte. vermelha É do isso. Getúlio. Eu tinha rodado na vermelha do Getúlio e no meu tempo de vermelha do Getúlio,
era, tipo, misturada. A gente não rodava só na sala vermelha. A gente era dividido entre a vermelha e a cirurgia. Então, Eita. quando tinha cirurgia, a gente tinha que subir pro Meu bloco. Deus do céu. Nas cirurgias de Nossa. urgência, a gente da vermelha que subia pro bloco. Jesus Então, tipo, amado. não existia divisão de... Hoje existe a divisão, né? Sim. Tem quem roda na vermelha, tem quem roda na cirurgia. Eu na rodei urgência. só na vermelha. É isso. Não subia pra cirurgia. Quando eu fui, não rolava isso. Era tudo. Jesus. Mas, tipo, não rodei. Imagina é o isso. caos. Loucura. No meio, ó, vai ter agora... É. Tem que subir. Eu ficava, meu Deus do céu, não é possível. Vixe, Eu saí rapaz. 9 horas da noite aqui Cliniqueiro. hoje, não é isso? E aí tinha que subir, enfim. O Mas não processo faz teve parte. a vivência de clínica no Getúlio. Não tive vivência de clínica Como no foi que Getúlio. surgiu esse amor aí? Que ele é apaixonado pelo Getúlio, que a gente Então- já sabe. Como é que foi? Então, Quero saber. o Getúlio, assim, sempre fez parte das minhas prioridades, mas não era a minha primeira escolha. Minha primeira escolha, enfim, era, na época, como eu disse, a SPE era tudo integrado, então foi o HC, minha primeira escolha. Mas eu também não tinha esse negócio, se não passar no HC, não vou fazer. Não, meus top 10, qualquer um dos meus top 10 eu iria, Você tranquilo. iria. Então, defini meu top 10 com base em que eu iria. Então, defini meus top 10 e fui. E essa definição foi conversando com residentes? Então, Como eu é que a peguei gente muita faz isso? informação com o staff, com o próprio residente. Aperreando os residentes. É isso, eu sempre mandava Vale, mensagem. né? É isso, rola sempre. Rola Já sempre. começou. O povo aperreia vocês. Já O começaram. pessoal começou contigo. Já Já começaram. começaram, homem. Diz aí como é a vivência no O pessoal aperreia Getúlio. muito, né? Minha gente, tem que ser. Vocês já estão lá vivendo, né? É isso. Já começou. Ó, como é aí no Getúlio, não sei o que. Tá E bom, até vamos dar recomenda-se, áudio. né, fazer isso, né? Isso, Conversar exato. sobre como é a Exatamente. realidade daquele Exatamente. serviço, pra ver se bate Isso. sim, com o seu perfil. Exatamente. E aí Porque- foi assim que tu... Aí, tipo, fiz lá minhas Definiu. preferências mais ou menos, e pelo que eu conhecia dos hospitais, do que tinham sido dito, e aí entrei no Getúlio. Enfim, rolou remanejamento, não entrei de cara no Getúlio, rolou remanejamento, e aí no segundo remanejamento no primeiro remanejamento já fui pro Getúlio. Ótimo. Ficasse satisfeito. E aí era das fiquei de tuas boa e primeiras tal, opções. ainda existia a possibilidade de rodar, mas tava de boa. Eu já tava lá no meu top, 4, no meu top 4, Getúlio era a minha quarta opção. E aí foi, Tá. ok, tá bom, já tô satisfeito, tô de boa. E aí aprovado. Aprovado, tudo certo pra entrar. Há 15 dias de... Tinha uma pedra no meio do caminho. Todo um sonho de seguir a faculdade. Isso. Conta aí pra gente. E o que aí- aconteceu. Conta essa história aí. Foi engraçado, porque tipo, eu sempre, depois que eu entrei no processo de prova, e tipo, quando eu me formei, eu tava exausto já de estudar, porque foi um ano que SESPE não tinha definição de data pela Meu pandemia. Deus. Então Sim, era tipo, verdade. Foi vai em rolar. janeiro, foi? Foi Eu em acho que janeiro, foi em final de Meu Deus janeiro. do céu. Então, Quase tipo, emendando esse É começo isso. da residência. E era tipo, vai rolar a prova, aí pipocava Covid, eu cancelar a prova, Cancela vai a ser prova. assim mesmo, não sei o que, vai ser. Enfim, meu foi um Deus, caos. deve Quando ter eu me sido formei, desesperador. isso. E aí, quando eu me formei, final de novembro, eu tava, tipo, exausto de estudar. Não aguentava mais estudar. Tava, tipo, pô, e agora? Ainda falta 2 meses. Só é pro final de janeiro. Porque Não sei geralmente o que é em fazer. novembro, dezembro. É isso, né? exatamente. Aí, tipo, Caramba. dezembro, queimei a largada. Tipo, queimei, no sentido, dei muito plantão. Dos 30 dias, eu 28 plantões. Então, Meu basicamente, Deus foi do um céu. plantão por dia. Meu Deus É, do dos 30, céu. obviamente, que Queimou eu a largada dava. mesmo, viu? Uma válvula de escape É também isso, ali. eu dei Tava muito totalmente plantão. esgotado É de isso, dei estudar. muito plantão. Então, tipo, os primeiros 30 dias, dezembro todinho, só plantão. Meu Deus do céu. E aí, em janeiro, que era tipo perto da prova, aí basicamente eu não dei plantão. Aí era tipo as 3 semanas antes da prova, Fosse 0 revisar. plantão. Uma Aí foi estratégia só- diferente, né? é, Tipo assim, vamos me lascar foi não agora, habitual, né? exato, foi E não foi habitual. também num ano super fora do habitual, Foi, né? A prova em totalmente. janeiro, acho que foi a única vez, não é? No final de Eu janeiro, acredito que tipo, sim. fui pra prova, as salas tudo com janela aberta, era tipo, um sentava aqui, o outro 3 Meu metros Deus depois. do Mas céu. ainda a gente tava em plena pandemia, todo Sem mundo de máscara, sem ar-condicionado. ar-condicionado, não podia levar alimento, só água. Nossa. Enfim, foi Tu tipo... fez essa prova também, Eu Tati? fiz. É, 2020. exato. Que foi do meu Ah, aniversário. sim, meu Deus do 23 de céu. janeiro, né? Foi- Isso? foi um caos. Tudo fora do E habitual. não podia comer, exatamente. Nada, não podia isso, comer. nada. Irmão, Pra você comer, eu acho que era lá fora só, não sei. É isso. Perdia eu nem tempo, se levei. quisesse, Eu fui né? levar, só levei a água e, tipo, foi tudo que eu levei. Era tudo meu com janela Deus do aberta, um calor. céu. Fiz prova na UPE, o sol batendo na minha sala. Enfim, um caos fazer essa coisa. prova. Foi tipo um caos. Enfim, mas aí tive esse método de preparação aí 3 semanas antes, aí foi ok. Mas também 3 semanas antes da prova, aí era de noite, noite e dia. Aí era só videoaula, questão, videoaula, questão, videoaula, questão. Também era só GO. Tu deu uma acelerada bem assim. Tu foi por teu importante, calo. Era né, GO. nesse- Então, na verdade, o que é que eu fiz, né? Eu foquei no que dava pra eu passar. Eu sabia que cirurgia aqui, independente de eu estudar o livro todo ou não, Não eu ia lascar, rolar. não ia rolar. Então,
Você rapaz, focou onde você Ele focou sabia mais, digamos onde assim, ele pra... isso, eu sabia, como eu tinha feito Sim, muitas focou no ponto provas, forte. eu sabia como o padrão das provas era. Então, eu disse, ó, a prova sempre cai isso, sei o quê. Lembro até hoje. GO sempre cai uma questão de pop Q. Então, assisti umas Perfeito. 4 vezes aula de pop Q no final. Então, Acertou? Tipo, acertei. Mas a questão foi anulada no meu ano. Mentira! No meu ano eles Ok. erraram o gabarito e anularam a questão. É uma estratégia, focar no seu ponto forte. É. Alguém já tinha comentado isso com a gente. Tipo, às vésperas da prova, você vai focar no que você não sabe. Exato. Isso não adianta, porque exato, tipo, que em isso cirurgia vai- era um mundo. Eu não ia fazer as provas, era sempre o mesmo quantidade de questões. 11, 12, 11, 12. Rapaz, se eu fizer 11, 12 em tudo, não vou passar. Então eu vou focar nas outras. Aí Eu digo GO, assim, pede administre preventiva. os erros que você vai ter em cirurgia É para isso. isso, para não você não errar tanto, né? Isso, Porque exatamente. realmente é bem difícil. É isso, a prova daqui é Considerando a completamente, prova daqui. tipo, aleatória. E Pode ser tente muito boa, acertar muito muito ruim. nas outras, né? É isso. GO, Aí Prev, foi PED. foco. Aí, tipo, preventiva era, fiz 18 questões. Foi Enfim, o que- foi tipo foco máximo. Até clínica médica nessa prova eu não fui tão bem. Acertei acho que 13 ou 14. Não foi, aquelas coisas. A cirurgia foi um desastre. Você focou então nessas três? Foi. GO, PED GO e é Prev. disparado, assim. Foi meu maior número de acertos. Passei. Olha aí, tem um pouco de GO ainda Tem. nesse coração. Aqui gosta mesmo, viu? Aqui, ó. Então, GO é preventiva. Oxi, pede Que lá em preventiva cima. é calo de muita gente Isso. também, né, Tati? Exato, exato. E assim, É, foi o que 60% da prova são essas É três. isso. Que tem Sim. uma menor quantidade de assunto, pelo menos, e você Exatamente. pode se dedicar mais a não, exatamente, acertar o maior número possível de questões dessas três. Exatamente. Porque isso pode te colocar pra dentro. Uma Isso, dessas questões sem te coloca dúvida, pra dentro. sem dúvida. E aí ficar, tipo, focando. Surtar na véspera por cirurgia é, tipo, perda de tempo. Perda Não de adianta, tempo. entendeu? Tu focou no que era É isso. ponto Porque forte o que eu e tinha foi-se embora. certeza de que, tipo, a prova tem um padrão, eles repetem isso há 15 anos, não vai ser no meu ano que eles vão mudar. Então, vamos lá, vai nessa. E aí foi tipo, pede preventivo e GO, meu amigo. Foi 3 semanas de pede preventivo e GO. De noite, noite e dia, de noite, noite e dia. Deus. Eu vi Isso, basicamente tudo intensivão. entendi. Então acelerou, basicamente, né? Naquele sprint final, tu deu tudo de si. Tudo. Na véspera da prova, Na tava estudando? véspera. Um dia antes, tava vendo uma aula de pop de Meu novo. Deus. Na noite, tinha certeza que ia cair. Sonhando com Eu pop tinha quê? certeza que ia cair. E caiu. E caiu, sempre cai, sempre cai. Coisa batida, assim. Tem coisa que Tem que você saber. sabe que vai cair, vai cair, vai cair. É. É tipo, Doutora tinha Amanda certeza. Tuta tem que tirar o chapéu. Ela é muito, Sim. Era a aula excelente, dela que eu assisti. Era a aula assim, dela. mostrei Eu várias aprendi vezes. com ela, entendeu? Isso. Eu encontrava às vezes ela no plantão lá no MIP, aí eu fazia, doutora Amanda, é porque não tem parto agora, né? Vem aqui, tirar uma dúvida. E aí ela sempre ia e dava uma aula. Era É, muito é bom, isso. ela muito é bom. maravilhosa. Porque isso. realmente, Ela e você, descoberta. são assuntos que você tem que repetir. É isso. Porque não é tipo do dia a Refazer, dia. fazer. É, Não não é. é. Quando eu rodei GO, eu não ficava falando Exato. porque de ninguém. Então eu ficava... Obviamente que não rolava Aquele isso. típico É. assunto que se você não treinar em casa, É isso, não vai vai rolar. cair e você não vai saber responder. É isso, né? é isso, Tem que exatamente. se preparar para esses assuntos. É isso. Véspera de prova, Igor lá. Pop Q. Pop-Q, de noite. Sonhou com Pop Q. Oxe, era GO na cabeça, meu amigo. Eu tinha Meu certeza, era tipo, porque eu tinha muita certeza que GO e preventivo eu dava bem. PED eu sempre fui mais ou menos assim, apesar de ter menor quantidade de assuntos, eu nunca fui muito fã de PED. Então eu já sabia que talvez PED não seja lá tão bem. Mas assim, PED, preventivo e GO. GO. Oxe, era o Foi com foco tudo. tipo, com tudo. 15 dias de... Preventiva é outra matéria, né? Que a gente Muito. não tem acesso, assim, não Pouquíssimo é na nosso dia a faculdade. dia. É Ou pouco. estuda pra prova. É isso, é muito pouco Exato, na são assuntos faculdade. que você realmente precisa se dedicar. É o Muito. menor número de assuntos, mas é tão importante quanto uma clínica cirurgia, porque é 20% da sua Exatamente, prova. é isso. Você Talvez tem seja aí que se decide, né? o destino. É isso, você tem que jogar a prova a seu favor. A prova daqui já é maluca, da CSPR. Então você tem que jogar com ela a seu favor. Você não pode ir contra ela, não, quero. Conhecer bem o seu Isso, adversário, quero né? fazer história e fazer 15 questões de cirurgia. Cara, eu não quero fazer história. Não tô Eu só pra quero criar minha roda, vaga. eu só quero entrar, meu amigo. Se vai ser acertando tudo de pé preventivo e GO, beleza, tá tudo certo. Não tô nem aí. não Até porque quero é fazer média história. aritmética simples, não é isso? Isso. Então, É não tem isso, peso diferente, exatamente, pelo menos é. a prova Você só da tem Se que- Gabi não acertar 20 tem. É isso. de preventivo Tem e o 5... currículo. É isso, o currículo você tem que livrar o ponto de corte de Isso. cada matéria, mas ponto de corte, se eu não me engano, era 5 questões. Não lembro agora não, mas era beleza. poucas questões. Mas eu não tava lá pra fazer história, eu queria minha vaga, meu amigo. Poxa, a galera Muito fica, bom isso. não. É,
a minha vaga é isso. Oxi, vou ficar, não quero fazer 15 de cirurgia pra dizer que eu sou bom. Não quero não, meu amigo. 10 tá bom, se as outras compensarem, tá Ô, ótimo. Igor, e no momento da prova, assim, que foram aquelas condições que a gente já tinha falado. Máscara, sem comer. Máscara, sem comida. Tu teve que enfrentar alguma insegurança ali na hora? Tu lembra desse dia? Então, eu sempre fui muito bom em fazer prova. Assim, nunca tive... não, desde a faculdade eu era Nervoso, conhecido nada. de, tipo, a pessoa que termina a prova muito rápido. Então, básico, sempre terminei prova muito rápido, porque não sou aquele tipo de pessoa que fico lá olhando pra questão, esperando cair do céu. Pronto, isso é Não legal, sei, tu não falou. sei. Não sei, Tu não passava. adianta. Tu lida Passava. bem com isso. Eu lido bem, não tenho o que fazer. Veja, vou surtar, não Porque adianta. tem gente que não... Tem gente que fica, né? Meu Deus, eu queria tudo. Eu fico brigando com a questão. É isso, entendeu? mas não Tipo adianta, assim, eu ficava, não eu vou perder aprendi tempo. a não brigar. Tipo assim, ok, não tô sabendo. Tipo assim, no meu ano que eu passei, eu não conseguia, em preventivo, fazer o cálculo. Aham. E eu sabia, e eu não Oh, conseguia. meu Deus. Foi muito ruim. Aí eu, não, calma, Tati, respira. Você vai Foi a errar minha essa, primeira tá tudo bem. prova, que eu comecei por ela. Tudo bem, não tô Eu conseguindo também agora, comecei né? preventiva. Ok, Comecei a vou entrar pra deixar essa frente, questão tá no final. Oxi. E eram duas questões que, tipo, eram cálculos das duas e elas eram correspondentes. Assim, Isso. elas... Era Sensibilidade a e mesma... especificidade. eu não Era lembro tipo um agora. enunciado pras duas. Ah, sim, perfeito. Era enunciado pras Então, duas, era assim, coisa de Covid, é. população, enfim, tinha um É. negócio meio estranho, assim, nessas De questões. conta. Isso, no caso, essa questão que eu tô falando foi de 2022, tu já era Já, residente. no meu ano tinha um enunciado pra duas, bem Isso. parecido com isso. Eles adoram Que era fazer Covid isso. pra fazer cálculo. Aí, tipo, Exato. você errou de cima, errado de baixo. Exato. Meu E Deus. eu tava louca com isso, entendeu? Brigando, porque eu não podia, e era a primeira que eu não tava conseguindo. Então, eram duas que eu ia errar. Aí eu falei, não, Tati, peraí, calma, você tá muito nervosa, é o começo da prova. Passa, não faz agora, deixa pro fim. E graças a Deus, Deu. foram as duas últimas questões que eu fiz. Tipo assim, e faltando... Aí eu sou diferente de tu. Faltando 5 minutos pra, Não, tipo, não demora pra não. acabar. Todo mundo já tava, tipo, lá, e eu lá. Eu tenho que saber. E deu certo. Acertar. Acertei. E pra dermato, são questões que ou te importante, coloca muito. Isso. ou te tira. Sem Então, dúvida. assim, verdade. outra coisa, outro lema. Vá até o fim. Tipo assim, Não você pode desiste da acabar a questão. prova antes, pode acabar a prova antes e tal. Aproveita o tempo pra revisar. Isso. Não lá ficar maluco de teve dúvida, vou aqui brigar e, Não. tipo, E aí trocar. E aí perde o tempo É de isso. fazer as outras. Isso, exato. Se você tá E- com tempo, ok, justo. Beleza, justo. Mas se você não tem tempo, não perde tempo com Não questão que perde não tempo. sabe. Não adianta. Se sobrar alguma coisa, vai lá, tenta resolver até o fim. Mas também não fica louco querendo, É isso. né, trocar a Isso. alternativa no final. Exatamente, Pode não dar adianta. errado. Isso, pode dar errado. São coisas que você tem que treinar. É isso. Tem que treinar, Você né? só sabe fazendo assim. Fazendo. Meu ano todo de preparação, eu nunca comecei os simulados pela preventiva. Mas aí na prova eu decidi começar a preventiva, não sei o motivo. Mas enfim, eu vi que tinha muito cálculo, no meu ano tinha muito cálculo na prova. Eu disse, não, vou Certo. começar a preventiva, porque eu ainda tô com a cabeça tranquila para poder fazer essas contas. Porque depois eu vou começar a errar 4 menos 2, meu amigo. No final da prova, já tendo feito 80 questões, você vai começar a errar, tipo, coisa besta que você não erraria. Então, fiz o contrário à prova. Comecei de trás para frente, cirurgia foi minha última prova. Fiz preventiva, PED-GO, clínica Boa. e fui para cirurgia. A minha também Começar era pelo que exatamente você sabe essa. mais, então, né? Eu fui porque eu Massa. tava mais seguro na hora da prova. Não ia começar por clínica médica é uma caixinha de surpresa, entendeu? A prova pode ser boa, mas tem questões difíceis. E aí pode lhe desanimar exatamente, pro restante, pode lhe né? abalar, não sei o que, senão eu vou começar E por clínica cirurgia médica. jamais, né? Não, cirurgia, Eu não ia- nunca. Cirurgia não por começo último, É isso, então. nunca. Cirurgia Anotado. por último. Mentalmente anotado. Cirurgia por último, não Mas arrisque. aí tu acabou rápido a prova. Muito. E deu Tipo, tempo de fazer... 2 horas e 30 de prova, tinha terminado a prova. Eu deu sempre tempo fui de assim. fazer Meu Deus do uma céu. nova checada nas Então, questões. não costumo fazer uma rechecada. Aceleradíssimo, tá Eu não vendo? costumo. Terminei 2 horas e meia. É isso, E tu eu entregava só ficava tranquilo. esperando E tu o já tempo ia de pro levar gabarito. a prova. Já com tudo, já passava tudo. Eu só ficava na sala esperando dar o tempo pra sair com a prova. Nunca... O perfil totalmente contrastante. A outra, é o último segundo. Eu no último segundo lá, ó, Não. tentando a aprovação. No Não. último Igor, segundo. falta 5 minutos pra Oxe, eu pra poder ficava lavar a assim, prova, ó. pra poder- Só contando o relógio passando e eu lá esperando. Mas eu só Que ficava esperando a resenha. prova pra poder sair com ela. Cada um é o mundo. Né? É. E aí foi assim, terminei 2 horas e meia de prova. Assim que abri o portão, acho que eu fui, Foi-se sei lá, embora. 10º a sair, 3º, 4º, 5º lugar de prova. Foi muito rápido. Eu entregava, fui o primeiro da sala. né? Corrigiu no dia? Corrigi no dia. Não E queria, aí? mas corrigi no dia. Dei um cochilo, sei o que, foi final da noite, saiu o gabarito. Mas no meu ano teve muita questão, tipo, vai lá, não vai. Aí ficou aquele Eita. negócio mais ou menos. Mas gerou alguma expectativa, assim? Então, pela quantidade de questões, eu sabia que mais eu tinha passado nas minhas 10 primeiras opções se mantivesse a nota dos últimos Dos últimos 5 anos. anos. Então eu ficava,
vou passar. Não sabe, Aonde? não Não sei sei. Vai depender de questão no lado, enfim, de análise de gabarito e tal. Mas aí, assim, eu tinha certeza de que, pô, só se todo mundo tivesse destruído a Claro. prova e todo mundo pipocasse Tinha a algum nota. grau Mas de confiança. é né, isso. que iria. Tipo, tinha tirado ali perto do 7, Uhum. 70 questões, pô, 70 questões geralmente passa e passa bem em clínica médica. Não é um negócio que, ai meu Deus, você vai ficar no limite. Então, Sim, rolava. E aí, deu certo, né? Graças a Deus. graças a Deus. E aí tudo certo, passou em clínica, vai começar a E aí, residência. Aí, agora vamos para essa história que foi boa. Quando eu ia Conta aí. começar, no meu ano, por causa da pandemia, chamaram muita gente para as Forças Armadas. Todo homem tem que se apresentar quando termina a faculdade, independente de você ter se alistado aos 18 ou não, agente médico, enfim, dentista, tem algumas especialidades da área de saúde, tem que se apresentar nas Forças Armadas. De forma geral, você diz que eles dão a opção. Você quer ou não quer servir? Você pode dizer que não quer servir e geralmente é dispensado. Ô, Igor, mas como é assim? Quando completa 18 anos, é obrigatório. É obrigatório. A gente tem que se apresentar em alguum quartel, Sim. enfim, alguma coisa das Forças Armadas. Eu Mas até aí- me apresentei no interior para não seguir. Porque se eu me apresentasse aqui ou em Caruaru, Capaz de- aí eles, rapaz, vão me chamar, não vai Então arriscar tu não. foi dispensado lá com Fui 18 dispensado anos. lá. Eu E tinha minha algumas- carteira de reservista. Ah, entendi. Tô- Em algumas profissões você é obrigado a se apresentar depois. O homem, Eu não sim. sei nessa É parte isso. não, sou super A curiosa parte pra do- entender. mulher Eu não sei. opcional, Isso, a né? mulher é opcional e aí a mulher Amém. tem que... Amém, tipo, né? Tá? Amém, É. amém. E a você- mulher tem que dizer o interesse antes, Ah, bem entendi. antes da gente, e a gente, os homens se apresentam Todos são obrigatórios. todos. Mas são todos. profissões da área de, são área de saúde, é? é? As Então, todo outras mundo é que concurso faz, tipo, normal. medicina, físio, É homens isso, são físio, obrigatórios. Odonto, medicina veterinária, onde tem essa parte de animal, se eu não me engano, são obrigatórias. Área de Terminou, saúde, tem que se servir, apresentar. tem que se Massa. Aí tu apresentar. terminou, foi lá se Me apresentar. apresentei. 200 milhões de pessoas, né? Um monte de homem, todo mundo se apresentando, não sei o quê. Vai Aí querer, não perguntaram. vai? Eu disse, não, vou querer não. Mas se Não vou precisar, querer. foi isso, não quero servir. Ninguém praticamente... É isso. É muita gente Algumas diz que não, pessoas né? querem, Algumas por, pessoas tipo, querem, por tem uma trancar a vaga de estratégia. residência. Ah, Isso. Aí entendi. trancar, você fica com sua vaga garantida. Quem foi muito bem na prova, você tranca sua vaga de residência, vai trabalhar um ano, ganhar dinheiro e, tipo, depois tá com sua vaga garantida. Então, Tem é um ano até um lado tranquilo. bom É nessa isso. questão. Não era teu caso inicialmente, não tu não queria, sabia. eu queria emendar logo com a residência para Que era- começar já era o logo. teu plano isso, desde já sempre. era meu plano de É. emendar logo. Aí tu e foi lá e começar. disse, não, Não muito quero. obrigada, Aí não eles ainda quero. perguntaram, e se tiver alguma precisar, qual a ordem de escolha? Aí eu botei a Força Aérea, que é a FAB, depois eu botei o Exército, depois a Marinha, Ah, pelo Eles treinamento. ainda dão essa... Dá uma opção. Massa, que eu não sabia, achava que era você vai pra tal lugar. Não, é isso. Não necessariamente eles respeitam, mas de forma geral acabam entendi. respeitando sua escolha de lugar. Certo. E aí foi. Aí, beleza. Chamou, saiu a primeira lista, não fui convocado. Ok, beleza. Vou seguir a residência, passei, não sei o quê. Manda documento pra SESPEC. Ah, já tinha saído, né? o listão, Já tinha massa. saído do listão do Exército, já tinha passado. Não, tranquilo, vou começar a prova, abrir conta no Bradesco. Aquele Enfim, todo aquele- estranho. Todo aquele Né? repertório lá. Isso. Aquela... Aí, ó, esse ano 15 vai... dias pra Isso. começar a residência. Aí, ó, vai abrir mais vagas do quartel, porque não preencheu. Eu disse, Oxi. "Oxi, mas não vou ser chamado, não é possível. Um monte de gente deve ter dito que queria. Aí, quando eu vejo, eu recebo. Era um sábado de tarde, uns 5 da tarde. Chega no 15 meio- dias pra começar a Foi, residência. faltava uns 15 dias pra começar a residência. Aí chega um listão no meu e-mail, meu nome lá. Ai, Não, meu eu Deus. não Acredito. acredito. 15 dias pra começar a prova. Aí Pra começar a quebrou minhas residência. pra começar a residência. Aí tipo, quebrou minhas pernas, porque Caramba. tipo, não tava esperando de jeito nenhum. Não tinha me programado, nada. É fogo. Aí disse, pô, e Nossa. agora? Aí comecei a As pensar. Quebra pedras no de caminho, né? Porque expectativa, você né? gera Total, todo um Total. plano. Eu tava pronto pra começar a prova. E dele Pra já tinha esse residência. plano desde a faculdade, né? Exatamente. Porque tem gente que fica, não, tudo bem trabalhar um ano e tal. Mas quando você já tem um caminho Não, assim traçado, exatamente. deve ter sido complicado, né, Exatamente. Igor? Aí foi pauleira. Eu disse, meu Deus, mas não tinha o que fazer. Eu ainda pensei, será que eu tenho alguma doença? Alguma Tal? coisa Não que tinha pudesse- Nada, nem nada. minha asma tava. Até a asma Até a asma ficou boa pra eu servir. Caramba, Tava Igor. tudo controlado. Tudo. E aí nada. Meu amigo foi dispensado porque tinha mordida cruzada. Eu Tu fiquei, jura? Eu juro. Não. Aí tu pode no ser espelho. minha, eu nada. Eu disse, meu Deus. Mordida do céu, não vai é ser alguma cruzada. coisa, não Caramba. E aí tive que servir, né? E aí, enfim, tenho toda a parte de treinamento militar, a pandemia estourou de novo no meio do treinamento Tu foi militar. pra 2021. Fui pra Força Aérea, isso, pra FAB. E aí, como Que aí foi a tem um hospital experiência? aqui, né? Aí a gente acaba servindo no hospital daqui. Na verdade, as 3 forças têm um hospital aqui em Recife. Então você está na FAB e serve como médico, é? Sim, eu servi como médico no hospital da Aeronáutica. Faz o quê, assim, exatamente? Então, Curiosa. Então, é isso. No treinamento militar, a gente é meio que graduado por nota. Então, tem a parte física, Ah, a parte sim. de prova teórica, e isso vai graduando a
gente faz prova- ranking mesmo. Prova teórica de medicina? Não, prova teórica de tipo lei, legislação, Meu Deus do céu. parte jurídica militar, porque jura? porque a gente como oficial, porque quando a gente entra médico, a gente entra como oficial. Na verdade, a gente entra como aspirante, 6 meses vira oficial. E aí, quando a gente entra como oficial, a gente pode participar de alguns processos militares. E aí a gente tem que entender as leis, sei o quê, porque se a gente for convocado, a gente tem que servir. Então, meio que nas Forças Armadas tem esse lado meio burocrático. E a gente fazia prova de direito, Tô passando. enfim. E a questão física tudo. também, né? Isso, Tem aí tem a parte treinamento. física. Aí, tipo, eu era sedentário, odiava a academia. Aí chamaram, eu disse, rapaz, que danado eles viram em mim. Caramba. Não faço nada na vida. E agora tu teve que Aí fazer, eu né? tive que contratar personal pra poder fazer tudo. Aí Pra não passar uma vergonha, não, né, depois que eu Igor? tava dentro, tinha ranking, né? Eu disse, hoje Eita, você é o último merda. do ranking. Não E, tipo, vou. pelo ranking, você escolhe se vai trabalhar no novo, Natal, não sei o quê. Eu disse, oxi. É. Aí eu disse, não, Agora amigo, que eu- oxi, que eu da entro atividade no- física Agora pra que eu já frente, tô, amigo. né? É. Agora eu vou pelo No menos. eixo. Exatamente. Aí foi personal, não sei o quê, fazia tudo. Ao mesmo tempo. Caramba. E é o que? A modalidade física? É tipo natação? Acho que é Não, corrida. a gente tem um tempo em 1.200 metros, a gente tem que fazer abaixo de 12 minutos. Tem a parte de abdominal e a parte de Flexão. flexão de braço. É. Era isso que a gente tinha. Duas Aí, eu tipo, faço. E Abdominal tem que não fazer tinha quantas tempo. flexões? Abdominal não tinha tempo. A era o crossfiteira, máximo. querendo saber. É isso, abdominal. Crossfiteira, quem quer Crossfiteira, saber? Imagina. Abdominal Tira não de tinha letra. tempo. Você tinha que fazer, quanto mais você fizesse, mais pontuação. Mas o limite pra minha idade. Porque lá é por idade, por altura e por peso. O que é que eles esperam de você nisso? Já tem um entendi. tabelinho com Já tudo. tem uma expectativa. É isso. Aí era Tem que- tipo 52 abdominais em 1 minuto. Aí, tipo, E era flexão, isso. tinha número? Flexão tinha. Acho que tinha que fazer 49 Ai, flexões em 1 minuto. Era muito. Era É tipo- muito isso, né? Mas eu saí faço de duas, nada, eu oxe, eu saí RX. de nada pra 30. Foi tipo, ápice. Meu Deus do céu, mas 30 flexões de braço é muito pra Ápice. mim. Caramba. Não, meu Ápice. irmão, você fica pensando assim, agora ele tá rindo. Mas Não, imagina, foi na tipo, época. o primeiro dia, quando eu saí. Tipo, Você primeiro tá dia a com gente um plano chegou. assim, né? É Se isso. formar médico e, tipo, tal, já tudo, começa aí de toda uma repente... tensão, porque você recebe uma lista de compra de materiais. Meu tipo, Deus. A bolsa tem que ser toda preta, o sapato tem que ser todo Cheio de branco, restrições. cheio de coisa. Tem que Corte de rapar cabelo. Corte de cabelo, Tem que todo rapar. careca. Barba, essas coisas. né? Tudo, Tem que nada. rapar o cabelo tudo. Rapar, zerado, fiquei careca, zero. E a gente tinha que fazer, tipo, cada 2, 3 dias, porque eles ficavam vendo, a cada 3 dias, O se seu cabelo, tava, a barba. É realmente outro universo. É isso, a É. gente fazia barba todo dia de manhã, antes de ir, acordava mais cedo pra poder todo dia fazer a barba. Era a gente Meu tudo- Deus do céu. Disciplina, As caras né? tudo Você tem que, irritada. tem que organizar a vida. Tudo, totalmente. Mas e aí? Como... E tipo, os primeiros, lá na FAB, são 60 dias de treinamento. Os primeiros 60 dias não é medicina. É tipo treinamento militar. Nada de medicina. A gente não serve no hospital, Caramba. nada. É treinamento militar. E aí, obviamente, dava plantão por fora no final de semana, no domingo, mas tipo, treinamento, exercícios físicos, dando lei, enfim, ordem unida, que é aprender a marchar e bota a marchar pra cima e pra baixo. Aprender a marchar, tudo. meu irmão. É isso, tem tipo todo um, enfim, manusear a espada, treinamento de Meu tiro, Deus do de céu, tudo. A gente é. aprende tudo lá dentro. Treinamento militar normal. Como se a gente fosse Aí, servir numa guerra. Se como tiver uma é que- guerra, a gente é chamado. É isso, a verdade, gente tá lá, inclusive Caramba. hoje eu ainda estou à disposição. A gente sai, mas a gente continua à disposição. A Se tua precisar, postura, assim, tu ficou... Não, o beleza. primeiro dia foi Agora, trágico. O primeiro dia foi trágico. como é que tu encarnou, assim, né? Primeiro Como é que dia foi você... trágico, assim. Demora, né? O Deve primeiro demorar. dia foi trágico, É. porque tipo, acordo muito cedo, tinha que estar lá às 6 em ponto, já me acordava às 5. Pra poder fazer a barba, não sei o que, a roupa é um trambolho, você veste umas 35 roupas pra poder vestir. Meu todo um carro. irmão. Tinha que estar tudo passado, então eu tinha que passar a roupa todo dia Tudo novo. antes. Então, tipo, enfim, é outro mundo. É outro mundo. E aí, fazer a barba todo dia. Era outro caso. Aí, o primeiro dia, quando eu voltei, cheguei tipo umas 10 horas da noite, primeiro dia. Meu Deus do Só céu. levando esporro o dia todinho, não sei o quê. Aí eu disse, oxe, vai dar não, meu amigo. Vou para desistir. Mas, tipo, eu não tenho a opção de desistir, entendeu? Não existe isso, essa né? opção de, eu quero desistir. Não existe essa opção. Você vai terminar. Você É tem isso, eu que... cheguei É compulsório. desesperado em casa. Eu liguei pro pai, não tem Chorando. condição nenhuma, chorando não, eu tava desesperado. Pai, não tem condição nenhuma, não vai aguentar não, não vai rolar não. Aí ele, não, tenha calma, não sei o quê, tipo, só foi. Segundo No final, dia... segundo dia, vai melhorando, não sei o quê, a gente começa a levar com mais... Começa a entrar no ouvido, sai no outro, enfim, você a gente tem que começa a aguentar, não aprender tem as outra coisas opção. de lá, sabe? Que é meio que a gente vai com a ideia daqui, aí quando chega lá é uma coisa diferente, obviamente Claro. são regras de lá. E aí quando a gente começar a internalizar as regras de lá, as coisas ficam muito mais fáceis. Isso, com certeza, fez uma diferença na tua vida, né? No aspecto de... Disparado, assim. No começo é muito ruim, depois você No olhando começo é muito ruim, retrospectivamente. retrospectivamente, enfim, a gente é submetido a
carga horária, tipo, de ficar acordado muito tempo, enfim, restrição de sono. Treinamentos A gente, excessivos, isso, né? a gente Pra é Isso você somou na isso. tua vida em outras Exatamente. áreas, né? Inclusive Da na residência, disciplina. de tipo, de questão de, tá muito pesado e tal. É relativo o peso para mim, O tanto que pela tu minha teve que experiência, passar entendeu? antes, né? Obviamente que o peso é diferente para cada pessoa. Para mim foi ok pelo que eu tinha passado. E aí, depois do treinamento militar, a gente vai se vir no hospital. E aí no hospital, tipo, médico normal. Só que com disciplinas militares dentro do hospital. Então a gente continuava tendo, obviamente não era mais máquina zero, mas o cabelo tinha que estar curto, a gente tinha que fazer a barba todo dia. E roupa? A Atende roupa, como? então, a roupa a gente compra. A gente recebe das Forças Aéreas não, incentivo não, é tipo uma parte extra Sim. Pra de isso. salário para poder comprar fardamento. E aí tem Então que ter atende com a fardamento roupa da... de lá. Entendi. A roupa de lá. A gente tem um monte de uniforme, enfim. Tem Interessante, uma porrada de rapaz. uniforme, fiz um monte de uniforme. E o Pra atendimento é tipo Só ambulatorial. Lá tem Digamos emergência. assim. Ah, tem é para o emergência, né? pessoal, né? É isso, a É. gente só atende os militares. Obviamente que por entendi. ser um hospital na beira-mar, chegou acidente de tubarão lá. Nossa. Quando eu tava Eita. seguindo, chegou um acidente de tubarão. Ah, Eita, tá. Emergência caramba. mesmo, né? Tinha uma emergência. E era SPA. Não pode negar que tinha atendimento pé de mesmo. GO. Não pode negar se chegar. Unidade A mista. gente, era isso. E tipo, era um caos que eu odiava pé de GO. Tipo, eu odiava. Não sabia atender pé de GO. Eu não sabia atender pé de GO. Eita, Eu ficava, cara. meu Deus, chegava uma criança, tô lascado. Só que, obviamente, a grande quantidade de atendimentos era de adulto, né? Claro. E aí era mais ok e tal, e a gente dividia os plantões. Aí tem plantão normal, eu fiquei na enfermaria, evoluindo, já queria clínica médica, então existia a enfermaria, lá tem uma enfermaria na Força Aérea, são 15 leitos, se eu não me engano. Tipo uma enfermaria de clínica? Isso, uma enfermaria de clínica normal. Só que de militares, nada de civil, né? Isso, nada Militares. civil. Ou esposo de militar, ou dependente militar. Ah, entendi. Filho de militar, enfim, essas coisas. E aí tem, tipo, enfermaria, a gente passa visita normal, todo dia de manhã. Caramba, que A gente se legal. apresenta na quadra, 6h30 da manhã, faz meio que tipo uma frequência, tá presente, vamos pra enfermaria. Meu Deus, A gente deve vê, ser muito senta, interessante. Tem preceptores, né? Militares, digamos isso. assim. É isso, são meio que preceptores. Eles são meio ali, Interessante, isso, a gente adorei passa. saber. Eu que tinha muita curiosidade de saber Isso, como é que... tem preceptores e tal, a gente passava, funciona enfermaria normal. E aí, eu também aprendi a fazer junta de saúde, então lá a gente faz muita perícia sim. médica. Ah, legal. Então, tipo, fiz muita perícia médica lá para os militares. Então, porque todo mundo que teoricamente vai voar, vai pilotar avião, passa por a gente, independente de ser civil ou militar. Sim. Então, a gente tem que liberar esse paciente. Então, um paciente diabético descontrolado, não pode. Tipo, diabético não descontrolado, não pode. Enfim, pode fazer uma hipoglicemia, se tiver uso de insulina em altas doses, hipoglicemia durante... Que legal. É, E de um saúde monte de mental coisa. também, né? Que tem um Aí tem aspecto o psiquiatra. Aí a gente encaminhava a sim. psiquiatria. Pra Aí, poder ver se isso, pode, se né? podia ou não. Se Aí pode. rolava o psiquiatra. Mas, tipo, foi uma... E aí também a gente faz concurso, quando vai ter prova, sei lá, AFA, essas provas que tem, outras provas militares que são aplicadas aqui em Recife, a gente participa fazendo análise do pessoal, Sim. se tem altura, tamanho de perna, Que porque legal. teoricamente tamanho de perna para entrar num caça, tem que saber se a perna entra ou não entra, se o maior Esses do que detalhes pode, só é quem tá isso. dentro, né? É isso, Sabe. ninguém Legal. essas coisas, rola isso. Ninguém vai, rola. imagina. Então, É no isso. começo foi meio que um pesadelo, Foi uma um quebra de caos. expectativa, fugiu Total. tudo do Tudo, controle. porque não estava pronto para isso, estava E esperando no a residência. andar da carruagem, tu foi se adaptando bem. Aí foi muito bom, porque aí... quando, Agora foi muito isso, aí bom. ficou muito bom. Agora diz pra gente, ponto positivo, então, da experiência, quando ficou bom. Então, ponto positivo, como eu tinha passado, tranquei a vaga. E aí, ok, tava com minha vaga trancada, era um ano Já pra não eu- era mais um problema, Exatamente, né? já não tinha mais essa questão de, vou ter que estudar para fazer prova. Então foi onde eu juntar dinheiro, então eu juntei bem, assim, trabalhei bastante, e lá também eles pagam um salário até razoável. Não é pela quantidade de horas que a gente trabalha, a gente ganharia mais fora. Mas é um salário, Razoável. ok, justo. E aí, enfim, a gente ganhava o salário de lá, ainda conseguia dar mais 2 plantões por fora, então eu conseguia, tirei um bom dinheiro já pensando na reserva do R1, porque todo mundo diz, no R1 pode ser que precise, sei o quê. E aí Você fiz não uma vai- boa reserva no R1, no meu Não ano precisou militar. trabalhar no R1. Isso, exato, não precisei. E aí quando terminou, geralmente eles perguntam se a gente quer renovar ou não, porque a gente que entra como temporário... E aí? É isso, a gente como entra como temporário, a gente pode ficar até 8 anos lá, Eita. sem precisar fazer prova. E aí... Quer Quer renovar, renovar? Igor? Eu disse, pô, vou renovar. Ainda disse que ia. Mentira, E ainda Igor. gostei tanto que eles disse, vão renovar. Seguraria a vaga? Não, aí eu voltaria Eita. a trabalhar, só que eles dão condições especiais para os residentes. Tipo, você que é residente, você só vai dar 24 horas de plantão semanal. Seriam 2 plantões na semana. E pelo preço do salário, o plantão sairia em torno de 900, 950. Ok, o que pagam aí fora, Ok. justo.
Só que aí depois, mas ainda querendo ou não, eu vou ser militar. Então, se tiver alguma coisa, se tiver formatura, desfile de 7 de setembro, essas Tudo coisas, isso eu tu vou ter tinha que... tem que Faz participar. parte, Então, né? tipo, Aí tu voltou atrás. aí eu disse, não vou mais não sei o que, deixa pra lá. Aí continuei, acho que foi quando eu entrei na residência e deixei lá. Mas, tipo, gostei bastante. E meu grupo foi muito bom. Meu grupo de tipo, os meninos que entraram comigo. Então, a gente fez um grupo muito bom, conheci muitas pessoas, foi legal. divertido. Foi divertido. Então ficou de ponto positivo, assim, a disciplina, que tu acabou Não, refinando. aprendi muita coisa lá, de tipo, De hierarquia. de entender, de tipo, ó, Respeito. respeito e tal. Tem coisas que você vai poder reclamar, tem coisas que é o sistema. Você vai ter que aguentar Não, caladinho. sistema, né? Sistema é pau. Porque fica um negócio meio que imposto. Mas, tipo, são coisas que existem há anos. Da instituição. É isso, que tipo, Você não vai ser enfrentar você agora, que vai, né? tipo, não, vou lá querer inventar a roda. Não, já tá girando, meu amigo. Ou se adapta ou vai surtar, entendeu? A gente acaba aprendendo muito lá. Ó, aceita, entra no ouvido, sai no outro, fica calado, que é melhor. Vai ter uma vida tranquila, sabe? Então a gente aprende que, tipo, o melhor é ficar na sua sem ser visto. Faça bem feito sem ser visto. Fica um aprendizado É pra isso. vida, né? Porque Até isso é pra difícil. residência, viu? Sim. Tem situações que você precisa exatamente agir assim. É O isso. sistema É já isso. está rodando ali, já Isso. está. É muito maior que você. É isso, Você exato. pode não concordar. É isso, exato. Bater de frente muitas vezes não Não vai é o te, melhor te caminho, né? A trazer, maioria das não é o vezes melhor não é. caminho. Preserva, né? É isso, e, tipo, não vou Joga criar a tua energia inimizade. para outra coisa. Isso, foca em E outra tem coisa. muitas coisas que vão passar. E Isso. como essa experiência? Ela passou na sua vida. Exatamente. Passou, e, tipo, tem pontos positivos Pontos até hoje. positivos, Mas negativos. teve muitos pontos negativos. A quebra de expectativa realmente foi impactante no começo. Mas depois, assim, gostei, tal, não fecho nem as portas. Dizer, nunca mais voltaria. Tem concurso, legal, então né? todo ano tem concurso para a Força Exato. Armada. Fez todo um mundo pode fazer. networking também, né? Que era Exato, no conheci queira, pessoas lá na tua dentro, vida. tipo, eram pessoas que antes eram não, ainda são civis, mas tipo, fizeram residência normal, então tem gastros, radiologistas, que tem tudo legal, lá, né? dermato, MFC, É tem verdade, tudo lá tem dentro. Então, Uhum. você acaba vendo pessoas de diversas especialidades e convivendo Você com vê que ele. não é Então, tão foi muito ruim bom. quanto você imaginou antes, Isso, né? exato, é um pouquinho diferente. E aí foi muito bom. E aí, Legal. chegamos então no seu primeiro dia agora, Finalmente. de fato, como R1 de R1. clínica No médica. HGV. No E aí? HGV, no Aí, Getúlio. Não conhecia, né? Eu acho não tinha aquele rodado ambiente, na clínica né? médica, não tinha conhecido nada. Primeiro dia R1. Isso, já tinha aquela história de o Getúlio é pesado. Enfermaria para evoluir. Isso, o R1 é pesado no Getúlio. Mas tem um ponto positivo que a qualidade, é isso que eu digo a todo mundo. O Getúlio é muito pesado, mas a qualidade dos pacientes do Getúlio é que faz o Getúlio ser o Getúlio. Então a gente Sim. vê de tudo por ter uma emergência que vai de tudo para lá. Então a gente acaba pegando absolutamente tudo. Então os pacientes fazem a residência ser muito boa, apesar de ser pesada, muito. Me lembro até hoje, meu primeiro dia como doutoranda, no meu primeiro ano de internato, então ainda muito verdinha, né? Quando eu cheguei, já tinham dividido os pacientes, assim, mais ou menos. A minha paciente era uma ascite-quilosa. Tipo, eu olhei assim, meu Deus, agora. Meu Deus. Era com o Jennifer. Eu fui minha primeira semana com ela. Meu Deus, eu ficava, tipo, tentando resgatar alguma coisa da mente. No final das contas, era uma TB tubária. Nossa. Acho que vai ser a única que eu vou ver na vida, né? Realmente. A única, assim. Isso, Você fica, meu Incrível. Deus do céu, até TB chegar tubária. naquilo. É um negócio assim. Aí depois eu aprendi, né? Que TB em qualquer lugar. É em Endometriose qualquer lugar. também em qualquer lugar. Isso, E aí, é. a partir disso, você fica com esse raciocínio. Mas, tipo, a E te coisa marcou, que... né? Tipo, pra E sempre, você eu nunca mais vou vai esquecer. Assim, Ninguém viu uma quilosa de Uma rotina, paciente né? nova, tipo, Era 22 bem novinha, anos, era bem novinha. E todo mundo soube na época, não foi porque... Virou aquela repercussão, coisa. porque o caso foi difícil, enfim. Sim, a gente não sabia o muito que é que difícil. o que é Foi que um tava caminho, causando. A gente fez Envolve todo obstrução mundo, eles linfática, têm enfim, muito- foi mau caos. E lá Vai tem muito passar. aquela coisa deles, são muito irmãos, assim. Eram Ah, todos isso é. R1, sofria todo mundo junto, Isso é abraçava um ponto todo positivo do mundo. meu- E mesmo cada um tinha sua enfermaria, não era igual. A minha Isso. era, acho que Luciano na época. Isso, Mas todo mundo junto, envolvido, assim, no caso. Tinha muito isso, É isso. Getúlio. Mas até então tu não sabia nada disso. Tava não chegando. sabia nada disso. Aí, Eu quando cheguei no começo do R1, não foi? Por aí. Foi. Era, Os acho primeiros que meses, tinha, né? 3 ou 4 meses de R1 no máximo. Foi por aí. E aí, cheguei no Getúlio e tal. O primeiro dia oficial era uma quarta-feira de cinzas. Foi o primeiro dia oficial. E, tipo, ninguém Marcou avisou a gente. mesmo. Porque, tipo, ninguém avisou a gente que não ia ter expediente. Foi todo mundo, tipo, os 10 R1s. Todo mundo caçou bolsinha pra, tipo, conversar. Ei. Quando chega lá, é feriado. Não, O staff não vocês vem. não começam hoje. Só amanhã. Nossa. Vai todo mundo pra padaria. Aí nesse dia tava, tipo, pós-plantão. As meninas estavam de pós-plantão. Aí, tipo, um caos. Porque, As tipo, R2, no pós-plantão caso. É isso. Minhas R2, né? Aí, tipo, pós-plantão. Aí, tava, enfim, o plantão tinha sido caótico. Enfim, elas estavam Eita. mais ou menos. Ainda chegou, doutora Carol e doutora Quinha.
E aí chegou, não sei o que, fez a recepção da gente, mas foi embora, né? Oficialmente começou na quinta-feira. E aí, tipo, já foi divisão de horário, não sei o que, mas ainda rolou remanejamento, remanejou muito lá. Acho que teve 3 remanejamentos ainda lá, então trocaram acho que 4, 5 residentes ainda. Eita, uma galera, né? Foi, Metade ainda da trocou turma, porque são metade. 10, né? Metade ficou, mas metade trocou ainda, metade. E teve gente que entrou, tipo, já no final. Acho que Regina e Isabel entraram, tipo, no último dia de remanejamento, elas foram pra lá. Então, foi bem no limite, assim. Mas, assim... Primeiro dia, aquele caos, não conhece nada, passa um monte de complexidade. Nossa. Tipo, você olha assim, meu Deus. Tu lembra os casos da tua enfermaria? Onde é que eu tô? Eu peguei uma anemia, eu lembro até hoje, uma anemia plástica. E a gente não sabia o motivo da anemia plástica. Igual a Helena lembra também. Sim. Vários casos da primeira enfermaria porque são tudo dela, assim, né? Era tipo anemia plástica. E eu tava com o Luciano. A gente começou junto. E eu peguei mais pacientes que o Luciano. Eu e o Luciano, a gente... porque tinha um staff de férias, e aí eu e o Luciano, a gente começou com mais pacientes, porque tinha um staff de férias, a gente só passava com o mesmo staff. Aí, tipo, a gente começou, e na época a gente tinha 60 leitos, não estava em reforma, porque agora o hospital está em reforma. Então, eram 60 leitos para 10 residentes. Ficava 6, mais ou menos. Mas não ficava 7. Todos os 10 lá, não? Não. Tinha uns na CCH, tinha que descer para CCH, UTI, geriatria, enfim, rodava fora. E aí ficava menos. Aí, tipo, acho que eu fiquei com 8 ou foi 9 leitos. Aí eu já comecei com 9 pacientes. Aí eu, 9 pacientes, do zero, no quinta-feira. Tipo, sexta, maioria do day off de quase todo mundo. Então, aí tem que definir tudo na quinta. Meu Deus do céu. Só foi que eu tive bons R2, né? Assim, Hermine e Bruninho foram meus primeiros R2. Aí eles estavam muito, enfim, ajudaram muito. Eu lembro até hoje dos meus casos. Foi uma anemia plástica, a paciente morreu de choque séptico, enfim, foi um caos. A anemia plástica foi muito difícil. Aí você vê a importância do R2, né? Pro Sim, R1, demais. do R1 pro doutorando. Demais, 100%, assim. E meu grupo de R iguais é um ponto positivo. Meu grupo de R iguais, assim, a gente é... Realmente são todos maravilhosos. Assim, a gente é apaixonado um pelo outro, assim, de uma forma que realmente, assim, a gente se apoiou muito durante o ano da gente, sabe? Pelas experiências prévias, já tinha tido gente que tinha desistido do Getúlio, que era pesado, enfim, confusão, não sei o quê. Do grupo de vocês ainda teve desistência também, não foi? Teve uma desistência logo no começo, em abril, acho que primeiro mês de abril teve uma desistência. E a gente se apoiou muito. Então, assim, sou apaixonado pelos meus R iguais, de coração. Um beijo aí pra eles, eu também gosto de todos. Amo vocês. É um grupo, assim, que me marcou. Acho que muito. Eu tenho quase todos, assim, nas redes sociais. E não perdi o contato com os meninos. São tudo, assim, eles gente... amo eles. Exemplares, assim. Eu lembro de coisas eles fazendo. Esse menino atrás assim, né? De gente pra cortar cabelo, não sei o quê. E eu ficava, tipo, me inspirava super nele, sabe? Regininha, tipo, todo mundo embora, Regina lá, com os pacientes ainda. Eu ficava, caramba, eu quero ser uma médica como esses meninos, porque eles são inspiradores, assim, é um grupo muito bom e tudo muito amigo. Me marcou. Sempre quando tem amigos, assim, que querem clínica, eu fico botando Getúlio, são muito bons. Foi bem marcante, assim, pra mim mesmo. Que massa. Isso é perfil de grupo, né? Eu acho que sim, grupo, também tem isso, né? Não necessariamente é do hospital e da pessoa. Grupo de R2 mas foi um grupo que deu match. Deu muito match, assim. A gente continua saindo até hoje, tipo... Bota no grupo, e hoje alguém tá perspectivo, né? Vamos todo mundo. Eu não saí do grupo, inclusive. Foi um dos pouquíssimos que eu não saí. Fiquei, assim. Luciano foi meu residente de enfermaria, dedicado, assim. Falei, meu Deus, eu não sei mais fazer com o paciente. Tá, vamos fazer isso. Veio a ideia. Sou apaixonado por ele. Luciano é minha dupla oficial. Minha dupla. Maravilhoso, sou fã total. Mas assim, amo o Getúlio. A gente é conhecido fora por a gente ter síndrome de Estocolmo, que a gente... Todo mundo sofre lá, mas ninguém quer deixar o Getúlio. Tem já meio começa isso. a bater a nostalgia já agora né? de, ai meu Deus, já tá acabando. E quero aí, mais. Daqui a pouco acontece esse spoiler aí. Então, lembra os casos aí? Anemia plástica, lembra mais? Anemia plástica, eu tive uma hepatite autoimune com overlap de colangite biliar primária. Ixi, olha o nome, tá? Senhora, já dá medo. Tive uma síndrome nefrótica, que a gente não conseguiu definir a causa, ela melhorou espontaneamente. Enfim, era uma síndrome nefrótica com proteína altíssima de 15 gramas. E a gente biopsiou o rim da menina e não viu nada. Enfim, o caso ainda é bem novinha. Mas enfim, saiu, foi de alta e tá bem. Eu tive TVP, algumas TVPs, né, lá no Getúlio, por ter vascular. A gente pegar algumas TVPs, aí investigar, lúpus, SAF. Meus primeiros casos, teve uma ITR e tuberculose de praxe. E um mieloma múltiplo. Eu lembro, eu acho. Acho que eu tinha mieloma múltiplo, que entrou por hipercalcemia grave. Acho que eu lembro. Bem raro, assim, que eu lembro ele entrando lá, meu irmão, não acredito que isso vai ser o mieloma. Eu lembro ainda das coisas. Exatamente. Então, peguei uns casos bem bacanas. Foi bom, o primeiro mês. Então, assim. Tu se encontrou muito, 100%. assim, Sou na apaixonado clínica. pelo que eu faço.
Sou apaixonado. O hospital tem muitas limitações, mas assim, Claro. sou apaixonado pelo Getúlio. Acho que ele é uma escola. Acho que a gente tem que aprender a tirar as coisas boas e ruins de cada serviço. Nem todo serviço vai ser 100%. Todo serviço tem suas limitações. Então, tem serviço que tem muitos staffs bons, mas a qualidade do paciente peca. Tem serviço que os staffs, o coletivo, acaba se saindo. Tem um ou outro destaque de staff que é muito bom, mas a qualidade dos pacientes faz você crescer muito. Enfim, então acho que a gente tem que aprender de tudo a tirar os pontos positivos do serviço, né? Então acho sou apaixonado pelo Getúlio, apaixonadíssimo, assim. É pesado, a gente dá muito plantão no R1, isso é fato. Pela enfermaria, a gente já tentou organizar uma enfermaria da gente, Martino do Lar é um caos, assim, a gente não consegue ficar assim intercorrência. E depende quase tudo de vocês, né? Isso, a gente não tem como ficar um residente, porque tem intercorrência, quando tem intercorrência, são intercorrência grave, que precisa ter mais de um residente, enfim. Então, assim, é uma residência puxada em questão de carga horária. Isso é fato, não nega ninguém. Se perguntar, é pesado. Mas a qualidade dos pacientes acaba tirando um pouquinho o peso disso e tornando a residência melhor. Acho que na R1 a gente não vê tanto isso. Na R1 a gente só tá cansado, só faz reclamar. E no R2, muda o quê? No R2 a gente sente muita falta. Eu sinto muita falta na enfermaria. É roxo mesmo, da clínica. Esse gosta mesmo. Mas, tipo, o pior é que até os meus R2 que não vão fazer prova pra R3, eles ficam, meu Deus, tô com saudade do Getúlio. Tô com saudade do Getúlio, porque, tipo, a gente se encontra lá, sabe? E tu tá se preparando. Conta agora teu novo capítulo, né? Como é essa decisão pela SUB? Quando foi que ela aconteceu? Então, como é que tá essa preparação a SUB é mais... Acho que é mais complexa do que a especialidade, né? Porque tem muita coisa dentro da clínica médica e quando você faz clínica médica, você acaba gostando um pouquinho de cada área e tal. Tem um negócio que eu mesmo não tenho nenhum que diga assim, tem um repulso a tal hora. Nunca faria isso. Não tenho essa especialidade que eu nunca faria. Todas da clínica são uma faria, opção. Tranquilo, sem nenhum problema e seria, tipo, tranquilamente satisfeito e feliz. Mas, tipo, acho que você começa a levar mais em conta quesitos profissionais, de mercado de trabalho, de perspectiva de qualidade de vida. Você começa a levar mais isso em consideração. Enquanto que na especialidade, não. Você faz a especialidade, depois lá dentro você vai ver o que é que faz. Mas na clínica, para escolher a SUB, você já começa a levar isso em consideração. Pô, essa especialidade dá muito plantão. Tem que vir um pouco da racionalidade Aí agora, você já né? começa a usar um pouquinho da racionalidade. Obviamente, você também não vai fazer uma coisa contrária ao que você quer. Mas você já começa a usar um pouquinho mais da racionalidade. E aí, eu falo isso tudo, mas não fui racional, né? Escolhi racionalidade, né? Discurso bonito, mas a racionalidade não rolou comigo. Quando foi que decidiu mesmo? Então, rapaz, não era, nunca foi uma opção no começo. Mas aí, assim, lá pro metade do R1... Tinha alguma coisa que tu pensava no começo do R1? Tipo, eu pensava, sempre gostei muito de nefro. Continuo gostando muito de nefro. Existe a possibilidade, depois do R3 de clínica, fazer Então nefro. já deixou o spoiler aí, né? Vai fazer R3 de clínica. Fazer R3 de clínica, faço. Mesmo. Mas existe a possibilidade de eu fazer nefro depois. Mas sempre pensei muito assim, mais na nefro. E aí, na metade do ano, comecei a ver, tipo, talvez role um R3. Caramba. E aí, tipo, a maioria dos staffers da gente, a maioria não, né? Mas os grandes staffers da gente lá do Getúlio, eles fizeram querendo no R3. Então, o G fez R3, Serginho fez R3, Dr. Sérgio R3. Então isso são exemplos para você, né? E meus R3, tipo, Jane e Ribeiro, que Ribeiro não era do Getúlio especificamente, mas foi do Getúlio e era do português, e aí acabava vindo muito no Getúlio. Então, Jane e Ribeiro eram muito próximos ao grupo da gente. Foi tanto que a gente fez uma ligação muito boa com os dois, com o Jane e Ribeiro. Martino do lado e o Jane. Conhecia o Jane, os dois. E aí eles eram, tipo, inspirações mesmo. De tipo, são bons, são muito bons. Ribeiro é excelente, Jane nem se fala, enfim. Sou apaixonado pelos dois. Muito. Maravilhoso. É isso, maravilhoso, os dois. E aí, quando eu vi, assim, faltando 6 meses, eu disse, rapaz, acho que vou fazer R3. Vou fazer R3. Aí comecei a conversar com o staff, outra... Aí, no R1 ainda isso, no R1. Aí já dizia, oxe, tu tem perfil mesmo de R3. Tu tem perfil de R3. Eu disse, porque, daqueles que gostam apesar mesmo. de tudo, apesar de gostar, eu não sou aquele clínico que tipo, vou ficar horas com isso. Não, meu caqueado é direcionado. Entendi agora. É isso. O meu caqueado é direcionado. direcionado. Porque, tipo... Eu gostei disso. Eu nunca fui o residente a sair mais tarde do hospital. Então, nunca fiquei lá às 7 horas da noite. Fosforilando. Isso, não rolava, não. Que é? Eu ia pra casa, até fosforilava em casa. Mas no hospital, dificilmente eu ficava até tarde lá. Mas sempre gostei muito de discutir com os doutorandos, enfim, meu grupo como um todo, na verdade. Meus R iguais todos gostavam muito de discutir com os doutorandos, de forma geral.
E aí comecei a pensar, falava com o staff e tal, ó, tem perfil, porque eu sempre ficava com aquele olho de, não, R3 é só pra galera que E fica o que é ter horas e perfil horas. que tu tá dizendo assim? Como é esse perfil aí? Então, R3 tem que, tipo, obviamente, gostar muito do perfil de enfermaria. Tem uma Que é parte, mais um ano de é isso, enfermaria, mais um né? ano de enfermaria, basicamente só enfermaria, né? Então, R3 é basicamente enfermaria, tem a parte de ambulatório, obviamente, mas é clínica médica feito um R1, obviamente, sem a responsabilidade de plantões do R1. Tem rodas externas na R3 de clínica? A gente roda 2 opcionais externos. Roda vocês 2 escolhem. opcionais externos, Massa. pode escolher. E aí, o perfil é mais ou menos aquela pessoa que tem que gostar de enfermaria, tem que ter saco para enfermaria, que enfermaria enche o saco. Quando vai muito, você acaba cansando. Mas assim, tem que gostar da parte de ambulatório. E é uma pessoa que acaba tendo um pouquinho de interesse por tudo. E, tipo, não, talvez seja bom de tipo, saber um pouquinho mais de tudo. De uma visão mais geral, não necessariamente superficial, mas uma visão mais geral. Até para decidir uma sub posteriormente. Exatamente. Né? Que ainda muita gente faz permanece R3. sendo um Isso, muita gente faz R3 R3 e para. Isso, muita gente faz R3 e para, que hoje tem sido um caminho bem comum. Assim, Certo. tá aumentando a parte das pessoas que fazem R3 e para, certo? Tá ficando mais frequente. Antes era bem raro, geralmente fazia R3 e depois fazia sub. Mas tá ficando mais Antes frequente. clínica tinha 3 anos. Eram 2. Assim, desde que eu Uhum. comecei a me inteirar dessas coisas de residência, sempre eram 2 já com a sub. Ah, Existia a opção de, vai virar 3, não sei o quê, mas nunca virou 3, eu não. ouvi assim. É. Porque Isso, teve mas a mudança de cirurgia, não foi? Isso, mas clínica vira até Não, hoje até 2. hoje não, Isso. 2. E o R3 ficou como ano opcional. E aí, mas você saber um pouquinho de tudo, mas não de forma superficial, sabe? Ver o paciente mais como um todo e não compartimentalizado. Querendo ou não, a especialidade você acaba vendo ele um pouquinho mais compartimentalizado. E aí, eu gosto disso, sabe? De ver o todo, de pegar pacientes um pouquinho mais complexos, então dia a dia, um pouco mais pacientes mais complexos, porque na sub você fica muito ambulatorial, com exceção das subs que são muito plantões. Então, cardio, você vai muito paciente de emergência, de vermelho, não sei o que, nefro, muito paciente de diálise, mas de forma geral você acaba fazendo muito ambulatório na sub. Uhum. E a R3, apesar do ambulatório, você tem um contato muito próximo de pacientes com enfermaria. É um perfil de pacientes que eu gosto, sabe? Eu penso assim, me manter em enfermaria de clínica médica, enfim, evoluções de enfermaria, apesar de hoje não ser isso que eu trabalho. Eu trabalho com intensiva e virou uma fortíssima opção depois da sub, porque assim, sou apaixonado por medicina intensiva. Olha aí, a vida e seus caminhos. Exatamente, nunca pensaria em fazer intensiva, aí depois virou uma possibilidade. E aí agora virou acesso direto, aí fico meio assim, porque fazer prova de novo de intensiva é meio, talvez não seja, mas aí tem como fazer. Por falar em prova, tu já tá se preparando para essa prova? Já. Essa prova é um pouquinho diferente. É isso, a prova é um pouquinho diferente. Porque é só clínica, né? Só cai clínica, são menos questões, a gente só tem 50 questões na prova. A prova é um pouco mais, não é que é previsível, mas são assuntos que você sabe, assim, do dia a dia, que, isso vai cair, então sempre cai na nódulo tireoidiano, na prova de R3. Uma vaga no HGV, né? São uma vaga no HGV, uma no português, uma no Miguel, é porque o do português roda no IMIP, é meio que meio a meio. Quem roda no português roda no IMIP, meio a meio. E tem no HC também, são poucas vagas. São 2 no português, desculpa. São 2 no português, uma no Miguel, uma no Getúlio, uma no HC. Tem HC também. Nossa. Agora o HC é outra prova, né? Virou Enário. Isso. Mas assim, já estou me preparando. Começou pouquinho agora? Não, no meio do ano já tinha começado? Já tinha começado, em janeiro. Quando eu voltei de férias, minhas férias são em janeiro, quando eu voltei de férias, comecei a estudar. A prova é um pouquinho diferente, o perfil de prova é um pouquinho diferente, então acaba que você, obviamente, me dedico, mas não é aquela dedicação, tipo, loucura da prova para fazer a especialidade, a clínica médica. Porque vai cair o que você está fazendo no dia a dia também, isso, acaba sendo muita coisa do seu dia a dia. Então, muita coisa você viu durante a residência. Então, tem gente que realmente nem estuda para fazer a prova da sub. Tem subs mais concorridas, que aí você, querendo ou não, vai ser o detalhe que vai definir. Isso. Mas tem subs que, você, se você fez uma boa residência de clínica, você consegue desenrolar uma boa prova. Uhum. Porque realmente são coisas do dia a dia e tal. Mas, assim, já estou me preparando. Mas não tenho a rotina de, enfim, vejo aulas, faço questões, as provas na íntegra, mas não estou com aquela exigência, tenho que estar em dia. É diferente a preparação, né? Eu tinha mais uma pressão no R1, de tenho que estar em dia.
Agora, sim, tô mais tranquilo. Acesso direto tem que reunir tudo, né? Tudo da isso. medicina que pode estar ali, que É pode isso, cair tudo as pode cair, tipo, cinco, não, é cinco isso. áreas, e agora tá bem mais É isso, cai clínica focado. médica. Eu sei que vai cair clínica nova, Isso. obviamente. É um Óbvio que mundo, tem que treinar, é né? isso, é um mundo, tem que treinar, você tem que conhecer a Isso. sua banca de questões. Esse ano também, só vou fazer prova para Pernambuco. Até pensei em não fazer, trabalhar um ano, enfim. Mas acho que vou fazer prova. Quase certeza que eu vou Perfeito. fazer prova. Vem aí, mais um ano de prova. Mais um ano de prova. Mas assim, Bem diferente também. diferente perfil. A banca é mais consciente, apesar de ser SESPE. As pessoas que fazem a prova do R3, não sei, mas são pessoas as questões são mais conscientes, sabe? Mais direcionada, mais... Questões mais inteligentes, questões que de fato exigem conhecimento e não decoreba, não é negocinho de o perfil da prova então deve ser outro. Isso, é outro perfil de caso prova. Clínico mesmo, é isso. Né? Tem caso clínico, tem abordagem do dia a dia do paciente, o paciente chega com isso, o que é que você vai fazer? Tipo, fluxograma, que são coisas que você faz no seu dia a dia. Então, se o paciente chegar com isso, como é que você vai manejar esse paciente? Então, medicações, enfim, do DHFT12, usando coagulantes orais. Como vai ser esse manejo? Porque a gente, querendo ou não, acaba lidando isso muito no dia a dia. Então, isso é um ponto positivo da prova. Então, é uma prova realmente assim, bem feita. A do Inari já não é tão bem feita, do R3. Legal. É uma prova meio, mais ou menos. Mas a CESP é uma prova relativamente bem feita. A prova da SUB. Ô Igor, e nesse tempo aí de preparação, como é que tu lida com distrações? Tipo, tem um calo, sei lá, talvez Instagram, WhatsApp, não sei. Como é que você lida com essas distrações? Desde lá da época do internato, processo direto, e agora? Então, complicado rede social de forma geral, mas eu nunca fui tipo adepto de vou excluir minhas redes sociais para estudar. Não sou adepto nunca precisou a isso. Chegar a nunca isso. Precisei a isso. Geralmente eu desligava o celular. Enfim, tinha até aplicativo no celular, não lembro nem o nome do aplicativo, que era tipo umas arvorezinhas que você... sim. É o Forest, você tem que construir as árvores. Exatamente. E tipo, vai dando pontuação, quanto mais tempo você fica sem usar celular. Então, descobri esse aplicativo e ficava usando lá e tipo, pô, massa, passei tantos minutos sem usar o celular. Então, isso era suficiente para... Era, tipo, nunca tive grandes distrações com o Instagram, o WhatsApp, não. Acho que o que tira muito o foco da gente no ano de prova é a nossa cobrança pessoal em estar participando das outras coisas da nossa vida social. Então, a gente acaba... a gente fica muito, não estou participando de aniversário de não sei quem, não estou indo para a festa de não sei quem. Então, essa autocobrança lhe prejudica de alguma forma ou outra, sabe? Mas acho que tudo na vida tem prioridades, sabe? Li até um livro recentemente chamado Essencialismo, que ele fala de priorizar. Você tem que priorizar. O que é suas prioridades? É muito mais bonito você dizer um não e ser respeitado pelo não que você disse, por ter consciência de, tipo, não, é meu limite, não posso passar daqui. Minha prioridade esse ano é a prova de residência. Então, é esse ano. Tenho que pensar que é um ano e que depois vai seguir a vida e, tipo, tudo vai voltar ao normal, entendeu? Porque se a gente ficar nessa de, não, faço tudo, você não faz nada. Porque aí você só vive cansado. Não faz nada bem feito. Vive se cobrando porque não tá participando das coisas. E, meu Deus, não sabe ter o que tudo, tá você não vai ter tudo. Você não tem como ter tudo. Você vai ter que priorizar. Tem que priorizar, exatamente. Isso, tem que priorizar. Você tem que saber, entre as prioridades, você vai ter que criar uma prioridade máxima. Você vai ter que definir. Pô, esse ano, minha prioridade é a prova de residência. E as pessoas que de fato gostam de você e se importam com você vão entender que, naquele ano, sua prioridade é a prova de residência, que vão lhe ajudar de alguma forma, seja não lhe chamando para sair, seja não causando distração. As pessoas que de fato estão ao seu lado, vendo passo a passo, são pessoas que vão entender, entendeu? E as mais distantes, meu amigo, vem, vai e volta, a pessoa aparece, a pessoa vai, e segue a vida, entendeu? Acho que é realmente priorizar, você tem que entender, agora isso obviamente, você tem que entender a fase de vida que você está, né? Será que esse ano é minha prioridade? Porque tem gente que não prioriza o ano todinho. Aí quando chega novembro, quero passar na prova. Aí, meu amigo. Se lhe informar, você vai ter que fazer, priorizar muito, porque é 24 horas, fazendo questão, para poder correr atrás, né? E não se vence uma batalha dessa, né? Uma maratona dessa da residência, chegando, querendo correr loucamente. Isso. Você tem que se manter sem parar, sem né? descansar. É muito melhor ser constante do que dar um tiro e cansar. Então, muita gente começa com gás no começo do ano e no meio do ano tá exausto. Exato. Aí já viu, tu tá cansado, juntou rotina, juntou estudo, vira noite, não sei o que, pronto, vai vir um caos. Porque aí os 6 meses finais, que são os mais importantes, tá morto. Então, é muito melhor ser constante do que dar um tiro e se acabar bem antes da prova, sabe? Então, acho que tem os momentos certos de você dar o seu gás. Acho que não precisa ser o gás o tempo todo, porque a hora vai acabar.
Entendi. Aí, Igor, tu traz essa parte, assim, de dar o gás, de ser questão, mas tem que entrar aí, não sei, na tua realidade, entrou alguma atividade de lazer, que era alguma válvula de escape? A atividade física. Continuou. Então. Não, a corrida. As flexões. Realmente precisa mais... Os abdominais. E aí? Então, Tinha um alguma ano- válvulazinha de escape? Talvez não necessariamente atividade física, mas É alguma isso. atividade com a namorada? Então, Alguma coisa foi assim. tipo, eu gostava muito de cinema, então eu sempre usei muito cinema. Aí para sessões bem tarde, sessão de 11 da noite, começava, porque eu já legal. tinha estudado tudo, ia ver a minha sessão. Sim. Obviamente fazia isso quando no outro dia não tinha, sempre tinha manhã livre na semana, geralmente era no final de semana, e eu usava isso muito como minha atividade de lazer. Legal. Mas Só eu pilar, gostava, né? É isso. tranquilo, não vai É tirar isso, seu eu ia uma hora sono. que não tava me cansando Ia fisicamente, ter vaga no mentalmente, estacionamento do isso. shopping, a Eu me salinha estressava também pouquíssimo, mais sala vazia, né? gelada, comia minha pipoca, Menos via barulho. filme. Legal, Era sem gostei, estresse. gostei. Assim, eu amava ir pro cinema, era tipo, minha atividade de lazer preferida. Atividade física veio mais depois, realmente, quando eu entrei nas Forças Armadas. E porque permaneceu antes, isso na tua vida? Agora na residência. Foi com Deus. Já era total. É impossível. Rapaz, Legal. eles vão ligar de novo pra você, viu? Vamos ligar, venha. A Fábio vai ligar. Volte, 49 volte. flexões. Ai, complica. Não, volte. Mas assim, no R1 é mais difícil você manter uma rotina de atividade física. Só que é muito, muito disciplinado. Eu não tinha mais essa necessidade de disciplina feita eu tinha na chance da roda. Então, meio que perdeu e tal, não pagava mais personal, porque meu horário é maluco. Não tem como ser. Não tem como eu dizer, não, terça e quinta eu vou ter livre às 7 da horário noite. não tem. tem, É tipo, bem imprevisível, né? É imprevisível. Eu posso na enfermaria sair 2 da tarde, como sair 10 da noite. É. Então, não tinha. Vou pagar personal para não ir? Não adianta. Então, você leu começou assim, não, vou sem personal. Eita. Aí vai depois, desestimulando. Não, paguei anual da academia, não tô indo nem um dia. Cancela a Eita. academia. Aí, pronto, acabou-se. Mas a ideia é voltar. Sinto falta, muito. Assim, um ano que Faz diferença, faz né, muita Igor? diferença. A atividade física é muito importante, faz muita diferença. Sinto muita falta. A energia é mesmo. outro, o sono é isso, outro, diferente, tudo enfim. diferente, enfim. É um hábito realmente É muito importante. É isso. Seja é muito qual for a importante. atividade. É isso, é muito né? importante. Muito importante. Mas, olha, agora a gente quer saber uma coisa bem importante. Para quem está nesse processo, vai fazer a prova agora. Ou acesso direto, ou prova de sub, está precisando de um gás, de uma motivação, está precisando de um conselho seu, Igor. Aquele conselho que você gostaria Aquele de ter conselho. ouvido. Caso Caso não seja chamado, né, para as Forças Armadas. Inclusive É isso, né? Um conselho aí direcionado para os meninos. Eu tô percebendo, né, pelo grupo e tal, que tá meio que na época, né, de agora chamar já e tal. começa a se preparar. Dê assim, aí pra esse se conselho aí apresentar. do seu coração. O que é que você deixaria de conselho pra galera que tá tentando a residência? Que acha que Pros não vai dar mais homens tempo. especificamente. É né, isso. que- Agora, eu acho que ainda dá tempo, certo? Meio do ano. Isso, a gente tá no meio do ano. Então dá tempo. Quase se Agora caminhando. é tipo hora de focar em questão. Não adianta mais estar gastando horas e horas de aula e não estar focando em questão. Você tem que conhecer a sua banca. Porque conhecendo a sua banca, você vai direcionar o seu estudo. Então agora é hora de direcionar estudo. Então é hora de ver assuntos mais prevalentes e, não, cai muito isso, vamos focar nisso. Eu tenho que ir bem no que cai muito. O que cai pouco, a gente, se sobrar tempo, ok, vou lá e estudo. Mas se não sobrar, eu tenho que estar Massa. seguro do que cai muito. Porque Uma aí eu boa seguro estratégia. do que cai muito, eu consigo ter certo tempo, certo espaço de estudar aquilo que cai pouco e mais tranquilo. Não, se cai o que cai sempre, eu estou bem. Se cai o que não cai, o que raramente cai, Vai ser ok. difícil para todo mundo, vai ser né? difícil para todo mundo, não vai... uma acerta, outro erra, enfim, chute, sorte. A sorte também faz parte do processo. Competência aliada com sorte dá certo. certo. Dá certo. Não é só competência não, que de vez em quando você estuda, e na hora da prova, enfim, acontece coisa, fura Caiu pneu que de você carro, menos viu. acontece tudo, meu amigo, não adianta. Você tem que também ter um pouquinho de sorte, Resiliência sabe? É e isso, sorte. Isso, você precisa. Mas acho que agora é hora de focar em questão. Tá no meio do ano, ainda dá tempo. É uma época que basicamente todo mundo tá atrasado. Então, assim, não adianta surtar de, meu Deus, tô atrasado 10 semanas, 5 semanas. Não é hora disso, sabe? Acho que o que eu aprendi muito foi que atrasou. Segue o jogo a partir de agora. Se lá na frente você conseguir dar conta do que a partir de agora, você volta para ver o que perdeu. Se não, a partir de questão você vai ver o que é mais prevalente e como esse tema é cobrado para poder especificamente ir naquele assunto. Porque agora, assim, não adianta estar vendo horas e horas de videoaula, porque é cansativo, muitas vezes aliado à rotina de trabalho, internato, residência, você não tem tempo hábil.
A gente, Exato. residente sai de 7 da manhã, volta 6 da noite, a gente tem tipo, intervalo Tem que de 4, entender a 5 horas, realidade é isso. onde se está É isso, inserido, é né? isso, você tem que saber onde você está para poder saber como vai ser seu método de estudo. Assim, na hora de desistir, nada tá perdido, né? Acho que jogar a toalha nunca é uma boa opção, é isso. Você tem que persistir, acho que tem que ser resiliente, tem que saber que, tipo, você não precisa de todas as vagas, você precisa da sua vaga. Você diz, só tem 2 vagas, tem 3. Você não precisa das 3 vagas, você precisa da sua vaga. Então, você tem que ir muito seguro de que você fez, sabe? Acho que muito mais do que passar ou não passar, obviamente, que isso é importante pra gente, porque vai definir futuro e tudo, mas assim, é o que eu digo, prova tem todo ano. Passou esse ano, cara, beleza, aprendeu com os erros, ano que vem vai estudar de novo e vai fazer diferente, mudar método, mudar estratégia, enfim, mudar o que for, onde estudava, rotina de estudo, tem gente que aprendeu a estudar em sala de estudo e vai para a salinha, não sei o quê. Então, cada um vai aprender seu método, prova tem todo ano, mas você precisa entender que no processo você vai ganhar e que no final da prova você vai ter consciência tranquila de que, pô, fiz meu melhor. Muito ruim é quando você faz uma prova e, tipo, cria altas expectativas e, pô, não fiz meu melhor. Aí é ruim. Aí bate a bad. Frustração, exatamente. Aí bate a bad. Porque aí você, pô, o ano todo não fiz nada do que era pra fazer. E aí agora você cria uma expectativa. Tipo, criar uma expectativa sabendo que vai levar um rasteiro. Então, não adianta. É melhor, seja constante. Pô, se não rolou, vai lá se inscreve, faz a prova. Vai que tem gente que é muito bom em prova. Tem gente que é muito bom em fazer prova. Não é bom estudar, não faz muito questão, mas é muito bom em fazer prova, entende muito bem o perfil da prova, enfim, sabe analisar a alternativa. Tem gente que é muito bom em fazer prova. E aí vai e faz. Mas acho que o mais importante é ter a sua consciência tranquila de que, pô, eu fiz minha parte. Na medida do possível, no que era o meu máximo permitido, obviamente ninguém vai ficar morrendo para fazer tudo, mas naquele meu máximo, seja 10%, seja 20%, se você atingiu seus 20% naquele dia, era seu máximo, massa. Você tem a consciência tranquila que você fez o que pôde, sabe? Acho que a residência exige muito disso, de você se reconhecer, reconhecer seu nível de cansaço, de entendimento, de onde estou, do que eu quero. Porque quando você começa a se cobrar muito, vira um ciclo, tipo, péssimo, que aí você nem consegue estudar, porque aí você fica achando que não tá bem. Aí, enfim, é isso, fica se cobrando, se frustra, começa a se comparar com outras pessoas. Na hora de se comparar com ninguém, cada um teve seu tempo, seu perfil, sua vida. Tem gente que nos primeiros 6 meses estudou muito, agora vai parar, vai cansar. Exato. Tem gente que não estudou nos primeiros 6 meses e agora vai dar o gás e vai passar. Enfim, tem todos os perfis de pessoas. Obviamente que quanto mais constante e equilibrado você for, maiores suas chances de cair o que você estudou. Exatamente, né? Isso de te dar mais tranquilidade, mais confiança. Exatamente. Mas a questão sempre é um bom caminho. Sempre é um bom caminho. Conhecer a prova, eu garanto que você acabou conhecendo alguns padrões. Feito eu disse, pop porque sempre cai. Pop porque sempre cai. Isso eu não sei se continua caindo, mas sempre cai. É verdade. Acho que ano passado que não caiu, não foi? Teve uma coisa assim bem excepcional. A minha prova, exatamente, não caiu. Mas geralmente cai. E procurar estimular assim, os seus pontos fortes. Olhar para esses pontos fortes e aprimorar. Acho que Igor deixou isso muito assim, de recado, eu acho que essa tua estratégia, inclusive ali no finalzinho, foi muito bom. O que você tá bom, melhora ainda mais para tu garantir aquilo que você já sabe, já é bom. Você tem que garantir no que você é muito bom. Para converter em questão, ganha. Porque não adianta, não sou bom nisso e aí no final mudar a estratégia. Não. Acho que sou bom nisso e aí vou agora estudar cirurgia. Não vai rolar. É melhor solidificar o que você é bom e ter certeza que você vai para a prova garantindo aquilo que é bom. Eu acho que assim, Igor deixa duas lições, 2 recados, né? Esse primeiro, de você focar no que você realmente é bom, fortalecer aquilo que você é bom. E o outro recado que fica é ter paciência, que apesar de você já ter uma expectativa, pode ser que você se surpreenda, né? Isso. Às vezes vem algo que não era o que você queria, não esperava, mas que depois pode ser bom, né? É isso, exatamente. Fica essa lição aí. Assim, principalmente agora para esse período, né? Que os meninos estão aí meio aflitos, angustiados. Hoje eu vejo que eu sou apaixonado pelo meu grupo de R-Igual, e se eu tivesse feito prova, eu seria R2 deles. Exatamente. Se eu tivesse passado... É aquilo, né? É sempre aquilo de imaginar que vai ter um grupo específico que tá lhe esperando, um hospital específico. Se o grupo se encaixou, sabe? Acho que, tipo, sem a minha pessoa no grupo, não seria o mesmo grupo. Sem eles, comigo, não seria provavelmente não levaria a residência do mesmo jeito que levei, e aprendizado e tudo. Então, acho que no começo, obviamente, a gente quebra a expectativa. É muito ruim quebrar expectativas. Mas depois você vê que, pô, tem coisas muito boas no caminho, sabe? Enfim, a gente aprende muito.
Sou apaixonado pelo meu grupo, conheci eles na residência, enfim, minha noiva também no começo da residência, então... Que Verdade, massa. Duda, É maravilhosa. isso, a Fui gente doutora não sabe. dela também, em outro hospital. Olha aí, Isso é que isso. massa. Então a gente nunca E sabe é- o que espera a gente, né? E é isso, né? É aquela coisa de o que é pra ser, tem muita força, era pra ser isso, É nesse isso. momento. É isso. E ficam muitas lições, né? É, Eu sabia que muitas. ele tinha muito a Tem acrescentar, realmente. muito. Agregou De uma- demais. de uma história Muito obrigada, massa. Igor, pela sua Foi massa. presença. Foi um prazer. Por toda a Igor, ter tua você aqui. história, Um prazer total. pela sua energia. Não é? Contagiante, de verdade. Altíssima. Altíssimo, alto nível aqui. Igor tem muito isso já, assim, desde sempre. Eu sabia que seria... E que ele entregaria um episódio tão rico como ele entregou. Tem que Com a estar sempre a história. energia em E cima. bem objetivo, né? Aquele Médio. cirúrgico que a gente chama, né? Sabe exatamente de é isso, tem algo bem firme na mente, assim. É inspirador. Obrigada, massa, foi Igor, massa. pelo Foi muito papo. bom. Tenho certeza que somou na nossa vida, vai somar na vida de quem tá assistindo a gente. Com Vamos certeza. estar aqui. Com E certeza. nos meninos, né, que vão ter essa É isso. expectativa, assim. Estou à Talvez disposição. entender. Se quiserem Olha saber aí. como é a clínica do Getúlio, estou 100% à disposição. É muito solícito desde sempre. Podem falar, enfim, explico tudo, como Nossa. funciona, estou aqui para isso. Maravilha, Sempre que precisar. maravilha. Muitíssimo Igor. obrigada por ter Eu topado. que aí. agradeço. Foi um Sucesso prazer. na prova de Muito R3. sucesso. Espere, é. né? Vamos ver. Vamos ver, né? É Sem isso. pressão. Sem Sem pressão. pressa nenhuma, muito sucesso aí na sua trajetória. Vai dar certo. Tenho certeza que É isso. indo para R3, depois na nefro, para intensiva, você vai ser brilhante aí onde você Eu decidir. agradeço pelo Sucesso convite, demais. vocês. Foi um prazer para nós também. Prazer. Né, Tati? Obrigada, Tina, por Obrigada, mais um Tati, episódio. mais um Foi episódio massa. concluído aí com muito sucesso. Obrigada a todo mundo que está com a Obrigada a todo gente, que ficou mundo. nos assistindo. Não esqueçam de curtir, dar o like, tá certo? Manda pros Compartilha amigos. para quem tá precisando, conhecer mais a história de Igor. Sabe que pode inspirar tantas pessoas que estão aí nessa preparação, que não é fácil. E a gente Mas tá que aqui. compensa, né, Tati? Que compensa no final. Que compensa muito. Obrigada, gente. E é Obrigada, isso. Tati. Obrigada, Igor, mais uma vez. E até Valeu, a pessoal, próxima. Até a próxima. Até a próxima.